Olá, como é que você tá? Seja muito bem-vindo. O Boteco F1 tá entrando no ar nesse domingo. E rapaz, olha só que loucura. Vai começar a nevar na sua cidade. Ou o contrário, pode pegar fogo também, porque tá muito quente. Nesse momento, olha, eu estou aqui em Guarulhos, são 9 horas e 6 minutos, esse horário dessa gravação. E está fazendo, neste momento, 25 graus, mas a sensação térmica é, rapaz, daquele jeito. Tanto que todos os convidados aqui, vou falar já, hein? Todos os convidados estavam sem camisa. A gente pensou em gravar dessa forma, mas decidimos não. Não queríamos agredir a família brasileira num domingo, horário do almoço. O que está acontecendo hoje, Sérgio? Deixa eu chamar primeiro aqui, ó, no nosso papo. Fernando Brandão Campos. Tudo bem, Fernandão? Como é que você tá? Tudo ótimo, Sérgio. Eu amo que você Faz me tempo chama que a gente primeiro, não se vê, porque né? é pra manter a normalidade, né? Tipo, vamos fingir que é um vídeo normal, vamos chamar o É. Fernandão primeiro. Todo mundo acha que é um vídeo normal do Boteco agora, né? O que vai acontecer hoje, Fernandão? O que O tá que que vai acontecendo? acontecer hoje? Pois é, porque você falou Tem mais convidados, gente? né? Não sou só eu. Tem mais gente esperando pra entrar, né? Por exemplo, direto do BP, toda vez que eu vejo a propaganda, né? Aquela famosa propaganda da BP, nas fotos antigas, eu lembro do Rubem GP Neto. E aí, Rubão, como é que você tá? Tá calor aí também, né? Bastante. São Paulo teve uma tempestade agora no meio da tarde, metrô alagado, mas consegui chegar em casa a tempo. Para minha primeira participação no Boteco F1. Muito obrigado, Sérgio, pelo convite. Obrigadão Você aí tá pela de presença. zoeira, que é a De primeira vez que tá aparecendo no sacanagem. Boteco E aí. agora eu estourei muitas mentes, porque já teve de gente que chegou assim para mim: Ô, cara, faz tempo que você não vai no Boteco. Ô, eu gosto de você lá nos vídeos do Boteco. Cara, eu nunca Que participei. isso, cara? Olha só, sabe qual é a loucura? O Fernandão até me mandou hoje o print da tela, que o Boteco fez 12 anos ontem. Ontem que a gente Parabéns. está falando, dia 23 de janeiro. 12 anos. Já é uma criança que vai começar a causar problema, né? Tá entrando, tá. Quando eu era pequeno, tinha o Disney Cruise. A gente falava do. Como é que é ela? Ultra Jovem. Famoso Ultra Jovem. Mas não somos só nós três, não, porque direto de Londrina, no Paraná, que também falou que tá quente. Quando tá quente no Paraná, que a situação tá complicada. Carlos Eduardo Valese, tudo bem com você? Oi, senhores! Eu falei para vocês, se o FBI descobre que está juntando esse povo aqui, não Rapaz. vai dar certo, viu? Esse é o medo, né? Porque assim, acho que a última vez que a gente reuniu essa galera, a internet não era um terço do que é hoje. Era tudo mato mesmo, né? Tudo mato mesmo. E não acabou. Tem mais um. Só que, para variar, eu tô vendo aqui que o dispositivo dele não está conectado. Então vamos deixar no mistério para ver quem é Ah, não. Ah, não. esse cara. Abram aí porque assim, eu estou controlando a bagaça aqui agora. Então, abram aí o WhatsApp de vocês, tentem conversar com ele para ver se ele aparece aqui, para a gente completar a nossa. O quinteto do Jô Soares. Aliás, essa semana eu sonhei com o Jô Soares, vocês acreditam nisso? Loucura, totalmente aleatório. Bom, Uma informação essa para você. semana, então, já que a gente está esperando Isso. e falando, Perfeito. essa Perfeito. semana eu estava em casa, no fim do dia, assim, olhando as notícias no Twitter, porque eu sou velho a esse ponto, de chamar de Twitter e ainda ver notícia lá. Eu sei que É. não deveria. E ouvindo música. Durante a noite eu sonhei que eu estava atrasado para ir trabalhar e não podia ir trabalhar porque estavam na minha casa o Trump, o Elon Musk e o Mick Jagger. Como assim? É, esse é o meu cérebro, senhores. Ok. Tá vendo? Eu fico feliz que não sou só eu. Eu sonho com Sai de Baixo, Jô Soares. Às vezes eu sonho que eu sou amigo de piloto também. É uma É bom loucura. que os sonhos do Sérgio eles são Globoplay, né? Deu pra notar já, Né? assim. É É. só uma franquia, não tem outra. É só lá. Exatamente. Ó, enquanto a gente espera o nosso quinto convidado, ele falou que o computador dele se emocionou Muito com bom. essa reunião, tanto que o nome da nossa live é The Reunion. Essa é a parada. A gente vai reunir a galera e assim, convenhamos, né? Que não seja a última vez que isso acontece. Pelo amor de 2025 E que está Deus. não demore chegando. tanto tempo, né? Pois é, 2025 tem tudo para ser uma temporada incrível do mundo da Fórmula 1, então a gente tem que se reunir mais vezes para conversar sobre Fórmula 1 e quem sabe, a gente não reúne todo mundo em um lugar só, em um estúdio só,
para alguém tacar uma bomba de uma vez e acabar com tudo isso. Porque Seria vale o sensacional. registro, os 5 só se reuniram uma vez na história no mesmo Sim. lugar, né? Só aconteceu uma vez, apenas uma vez. Então. Que foi quando? é raro. 2015? 19? Não. 2019 Foi e 19. E foi uma coisa, Sérgio, que assim, o local de eventos não comportou. Aham. Sim, É, foi. Foi aquele sim. evento que tinha o Pietro, o Sérgio. é o Pietro e o Enzo, os dois estavam lá. Exato. Né? Eles O- foram lá para ver a gente. Hã? Eles foram lá para ver Vamos a lá pra ver a gente. gente. Eu ia falar que o Serginho estava lá também, o Sete Câmara, mas eu acho que não. Acho que foi no ano Foi um ano anterior. antes. Foi o ano É. antes. Inclusive, Ó. eu trouxe uma relíquia, viu? Só queria deixar isso aqui. Eu tenho Cadê, ainda o Fernandão? microfone que eu gravava Caraca. naquela época. Porque hoje em Caraca. dia estamos aqui, né? HyperX. Eu ia começar com esse microfone, mas eu não queria deixar É. o Sérgio louco, porque o áudio ia pro espaço. Mas tá aqui, É. bonitinho. E ainda funciona, tá? Ele ainda funciona. Então fica aí o registro. Sensacional. Ó, então, antes da gente começar a conversar e bater um papo sobre o que a gente espera, o que a gente anseia, ou o papo totalmente livre, como o Jovem Nerd faz, né? A questão da... Não tem pauta. Eu acho que essa é a parada hoje. A gente vai chamar o último cara que vai aparecer aqui, tá direto de Curitiba, se eu não me engano, tá se arrumando nesse momento. Carlos Del Valle, ó, vou falar uma coisa, tá, Del Valle? Eu vou te colocar na tela agora e falar o seguinte. Todo dia vem uma pessoa me perguntar o que aconteceu com Carlos Del Valle. Agora você pode responder. Salve, meus amigos, cabeças de gasolina. É muito bom ver vocês, hein? Tô vendo que o Rubens ali botou. Bom, cara, pois é engraçado que toda vez que eu posto alguma coisa no Instagram, metade dos comentários é falando onde é que estão os vídeos e tal da Fórmula 1 e tal. Metade fala, nossa, que legal que você correu, parabéns. O outro, que bonita essa sua foto. E os outros 50% também perguntando que fim levaram os nossos vídeos e tal. Mas eu tô muito bem, tô fortão aqui e tô muito feliz por estar aqui conversando com essas 4 lendas aqui da podosfera brasileira. Naquele começo, quando o meu computador travou, Sérgio, você estava falando do tempo que a internet era tudo mato, né? Você sabe que, cara, lá em 2012, a gente tinha que explicar para as pessoas, né, o que era um podcast. A Fórmula 1 tinha lá a patrulha da corrida chata, tinha um monte de coisa que a gente, aos pouquinhos, foi conseguindo desbastar, né? E aqui estamos, né? Hoje em dia a gente tem uma internet da Fórmula 1 muito mais madura, né? Com players muito maiores. E eu tenho orgulho de ter feito parte ali daquele começo, né? Onde a gente tinha que ensinar para os outros que podia fazer conteúdo de Fórmula 1 na internet. Era o tempo Pois dos é. diabos necessários, rapaz. Delvas, Diabo quando a gente necessário. começou, não era que não tinha Drive to Survive, não tinha Netflix. Nossa. Caraca. Exato. Ô, Del, você começou o Podcast FM Brasil em que ano? Tu lembra? 2012. Igual o Boteco. Então, você sabe, eu tava falando que o Boteco fez 12 anos ontem. O Podcast FM Brasil é a mesma coisa. Você começou no início da temporada, em 12? Exatamente. Começando com os treinos, aqueles testes pré-temporada, tal, que foi o meu episódio 1. Olha, então, vamos bater um papo? Vamos conversar sobre a Fórmula 1 agora em 2025. Não sei se caiu a ficha já, que a gente começou em 12 e está falando da Fórmula 1 em 2025, como o Valese disse, né? A Fórmula 1 não tinha sido vendida quando a gente começou. A Fórmula 1 teve uma prova na Austrália, vocês lembram? Com 15, 14 carros. A gente falou, meu Deus, isso vai acabar. Apareceu a Fórmula E. Muita gente falando, a Fórmula 1 vai virar a Fórmula E, vai misturar e tudo aconteceu, muita coisa aconteceu. Então, a mesa do Boteco está aberta e vocês jogam a pauta. Acho que mais cara de Boteco, melhor. A gente está no início de temporada e vai ser um programa super legal, até porque a gente vai soltar esse vídeo no momento em que o pessoal vai estar almoçando aquele belo frango com macarronada. Então, primeira pauta, o que a gente vai conversar hoje? Quem tem a primeira ideia aí do dia? A gente fala do quê? De Hamilton? A gente fala de 2021? Eu escrevi lá no nosso grupo, né? Aliás, Serjão,
Se você me permite a honra, eu queria agradecer e, ao mesmo tempo, parabenizar o Valese, né? Que é o cara que colocou a gente aqui hoje, né? Não é isso? Pois é, Valese teve a. Foi Eu saudade, Valese? Foi saudade. Eu sempre fui um órfão. Tá, vou confessar aqui. Eu fiz várias contas na internet para ficar perguntando: cadê o podcast aqui no Brasil? Não vai ter mais vídeo? Era tudo eu. Tá? E não tem mais ninguém que lembra da gente. Era Meu tudo medo é eu. que ele tá sozinho em Londrina e sentiu saudade de 4 homens. Fazer o quê? Mas, na verdade, quem colocou todo mundo junto aqui foi o Delmas, que reuniu esse time, né? Eu só trouxe de volta para a reunion, como o Sérgio falou. E, Parece cara, aquele show, né? De Black É. Sabbath Reunion, assim, vai fazer uma Exato. turnê e tal, né? O Delmas E- Zeppelin perguntou. Live Arena. O Delmas E perguntou. o "Poxa, Valese. Ah. Não, diga, meu amigo. Não, é que você perguntou quando foi a última vez que nós 5 gravamos juntos, né? Eu fui garimpar. Cara, faz tanto tempo, foi em 2017. Vocês terem uma ideia, naquela época, no grid, a gente tinha Hamilton, a gente tinha Huckenberg, a gente tinha Ocon. Lance Stroll, alguém lembra de Lance Stroll? Estava no grid daquela época. Não, é legal destacar que a gente ficou 7 anos sem gravar e até agora o Hulk não conseguiu um pódio, né? Mas e tava inclusive pensando nisso, Valese, porque isso que a gente está fazendo aqui agora não dá para saber qual foi a última vez que a gente fez. Porque naqueles últimos anos que a gente gravava junto no Roda com Roda e no PF1BR, era ao vivo já. Então a última vez que a gente gravou em off, eu não faço a menor ideia Não sei de se quando foi. fizemos. Faz muito tempo. Então, e o Valese, além de ter tido a ideia da nossa reunion, assim, o Black Sabbath do podcast, a gente também. O Valese criou o grupo no WhatsApp para a gente tramar, né, nosso evento. O Valese é o cara, ele é o cara mais organizacional que eu conheço, assim, é um cara, né, sistemático, assim. Você fala, porra, queria saber daquela foto de 2009 que a gente estava não sei onde. Em 4 segundos o Valese já pescou a foto lá, não sei que sistema espetacular que ele usa e tal. E daí ele criou o grupo, né, para a gente falar dessa reunião aqui, daí eu coloquei lá uma pauta, né, Sérgio? E uma que eu falei, porque eu acho que a gente não conversou desde então, e é uma treta monumental, é o julgamento final de 2021, né, que é aquele ano em que o Michael Masi lá decidiu ali o campeonato no final. E assim como na política, né, na Fórmula 1 também, né, tem o pessoal que são os fãs do vegano e os fãs do tilápia. E metade da internet acha que foi roubado, a outra metade acha que foi merecidíssimo. E quem que vai dar o veredito? Nós 5 aqui hoje, né? Afinal de contas, é o julgamento final. É O o Del Valle escolheu Exterminador 2, violência. Já. Judgment Day. Né? Vamos entrar de voador, então, né? Eu vou até pegar aqui uma imagem, porque eu vou aprendendo. Faz muito tempo que eu não mexo no nosso querido StreamYard, né? Mas ele está cada vez mais parecido com o VMix. Então eu vou até colocar uma imagem pra gente. Na fogueira, porque ele já tá pensando assim, não preciso mais lidar com comentários, tá tudo Né? bem. Tá bom, me vou embora, tá tudo certo. Sou só convidado agora. É assim, 2021 foi um momento muito de virada para a Fórmula 1, pelo menos nessa nova fase da Fórmula 1, né? Porque a audiência foi absurda, foi uma das melhores temporadas que a gente já viu na história da categoria, com toda certeza. E aí rolou aquela parada. Se foi roubado ou não, eu vou falar uma coisa, tá? Eu já vou começar falando a minha opinião e depois vocês falam. Eu acho que o Verstappen teria ganhado o campeonato até mais cedo. O Verstappen perdeu uns pontos muito por culpa, assim, que não estava muito em relação a ele. Por exemplo, no Azerbaijão, vocês lembram? Faltando 5 voltas para o final, o pneu dele estoura. Ele ia ganhar aquela corrida, né? Teve depois um lance na Hungria. Os acidentes envolvendo os dois, eu acho que faz parte da corrida, faz parte do automobilismo. Então, eu acho que o Verstappen merecia ser campeão e provavelmente teria sido campeão até com uma certa antecedência, se não fosse como Del Valle fala, o sobrenatural de Almeida. Agora, o que o Michael Masi fez no final foi sinistro. Ó, eu conheço muita gente aí que é grande no meio tanto do automobilismo quanto de outros esportes, que falam que nunca mais assistiram a Fórmula 1 da mesma forma por conta do que aconteceu. Acho que o Michael Masi manchou
2021, mas o Verstappen, tanto o Verstappen quanto o Hamilton, teriam ganhado o título e conquistado e sido campeões com mérito. Pronto, dei minha opinião, tô mais leve, perdi 5 quilos. Quem é o próximo? Rubens? Ai, meu Deus, lá vou eu. 2021 foi tão cancelado naquela época, vou ser cancelado agora. Chama o advogado mesmo, chama o advogado, deixa ele, depois a gente vai. Não, eu concordo com o Sérgio. O único ruim é que a Azerbaijão se anula, né? Porque a Azerbaijão, o Hamilton também cagou na retranca ao apertar lá o botãozinho do volante, errar a freada ali e perdeu a corrida. Então, assim, tanto o Verstappen como eles se abandonaram. O meu problema da temporada 2021 foi o final, em que havia uma pressão muito grande para a FIA se posicionar, a questão de vários incidentes de corrida, principalmente depois do que aconteceu em Silverstone e também em Monza. E o Michael Masi, mas os diretores de prova falaram que não ia tomar decisões que pudessem mudar o campeonato. Mas daí a gente teve decisões que foram muito pró-Verstappen. A gente teve aquele incidente no GP do Brasil, que misteriosamente a filmagem da câmera on-board do Verstappen sumiu. Então, assim, é um erro crasso, ridículo. Tipo assim, é um item que a FIA lista como é obrigatório as equipes manter ligado durante toda a corrida. Depois teve aquele break test em Jeddah, que também eu acho que assim, ali merecia não o Verstappen merecia mais um puxão de orelha, um pouco mais rígido ali, e a final realmente ali deu uma interpretação muito esquisita do Masi da leitura da regra. Isso daí o Sérgio na época fez vídeo comentando sobre, a gente também comentou bastante, até na época, olha só, gente, no Twitter tinha os Space, que ficou na moda naquela época. Você entrava na segunda-feira pós-GP de Abu Dhabi 2021, tinha 300 Space, todo mundo discutindo sobre isso. E esse foi um Space muito legal, que a gente fez até com o Gabriel Lima, que é sempre recorrente aqui no Boteco, que um abraço pro Gabriel, com certeza vai assistir esse vídeo. E ele também falava sobre isso, que foi uma decisão muito estranha aquela da final. Que, tipo assim, nitidamente favoreceu o Verstappen. Não digo que a Red Bull é uma coisa que eu sempre pontuei no VP, que a Red Bull nem o Verstappen possam estar envolvidos. Às vezes foi somente uma decisão errada, como a FIA mesma apurou depois, que foi um erro humano de julgamento do Masi, que quis fazer um final de campeonato ali com bandeira quadriculada, com os dois pilotos postulantes ao título disputando o título. Então, eu sempre pontuei que, cara, a participação do Masi nas últimas 5 corridas foi desastrosa. Sim, eu não coloco que foi a Abu Dhabi 2021 que manchou a temporada. Acho que foi ali do final da temporada, de Brasil para frente, que realmente ficou manchada essa temporada. Mas, cara, é uma temporada perfeita, linda de disputas. Dos melhores da história, né? E aí, quem é o próximo? Eu só quero dizer uma coisa. Oh, no, Michael, this is so not right. Né? Como diria o Toto Wolff. E daí Jogou o Valézio caneca, fala. camiseta. Vai, Valézio. Eu concordo com o que vocês disseram, que não foi na última prova, naquela decisão que se resolveu o título, né? É a mesma coisa que dizer que foi só o Glock que decidiu o título em 2008. Sempre cabe recurso, né? A gente sabe disso. Então, eu acho que o Verstappen foi melhor, o Hamilton pateou mais vezes. Acho que foi merecido o título do Verstappen, mas aquela decisão do safety car, tanto é que aquela leitura, regra, nunca tinha acontecido e não voltou a acontecer depois, assim. Então, é o título de Schrödinger. Foi justo, mas foi roubado. É muito isso, assim. Eu acho que usar o termo roubado é o que torna a parada pesada, né? Mas, assim, a leitura da regra foi totalmente equivocada. Não tem o que se debater ali. Porque a solução era simples, né? Era uma bandeira vermelha. E tá tudo bem. É totalmente digno você não querer encerrar o campeonato atrás de um safety car. É totalmente válido, é perfeito o conceito. Até porque na época acho que foi uma corrida, né? Uma ou duas, que acabaram atrás do safety car e todo mundo ficou, ai meu Deus, mas estão sem graça. Assim, chama regulamento. Ele é feito para ser seguido, no caso. Mas era simples, era a bandeira vermelha faltando 6 voltas e depois coloca todo mundo para largar, né? Porque aí veio a sucessão de erros que acarretou no erro master ali no final, que tornou o título totalmente manchado.
é um pouco do que foi a vitória do Piastri, né? Assim, não dá para dizer que não foi merecida a vitória do Piastri naquela situação com o Norris, mas toda a situação manchou a primeira vitória, que ficou uma parada tipo, ei, você ganhou sua primeira corrida. Que bom. E uma coisa que muita gente não coloca esquece ou não lembra é que a parada foi a demora para o safety car sair da pista. É isso que eu não consigo entender, sabe? Tanto que o carro do Latifi é tirado da pista e fica mais umas 3 voltas com o safety car rodando. Tanto que nos rádios você consegue escutar o Vettel falando isso. O Vettel fala: por que eles estão demorando tanto? E no final da prova, depois que acontece, o Ricardo é um dos pilotos que chama pelo rádio e fala: olha, eu não sei o que aconteceu, mas ainda bem que eu não estava envolvido. Porque vários pilotos entenderam que tinha alguma coisa muito esquisita acontecendo ali. Sim. Entendeu? É isso que causa gente falar que foi roubado, como eu conheço muita gente que fala. Del Valle, você jogou a bomba na mesa tua vez. Na verdade, eu estava querendo ver o que vocês falavam para ver se eu estou pensando muita besteira. Bom, se você colocar, Serjão, eu tô com essa tela aqui, ó. Ah, a famosa Que Wikipedia. o povo adora, né, cara? Que eu faço aqueles especiais dos anos 50 lá com essa telinha ali. E é onde eu olho ali, né? Onde é que tem os outliers, né? Eu tô vendo aqui. E a minha impressão naquela época foi assim: o Michael Masi usou aquele instituto de pesquisas, né? O famoso tirei do cu, para fazer essa regra aí. Porque você falou aqui, por exemplo, Sérgio, muita atenção nisso daqui. Demorou o safety car, né? Tá. Só que assim, a regra era que tem aquele famoso left cars may overtake, ou seja, os carros que tinham tomado volta, os retardatários, iam ultrapassar todo mundo, vão para o final do pelotão e daí você dá a largada. Só que esse é um procedimento lento. Então é daí que o Michael Masi usa esse instituto de pesquisa ali que eu mencionei, porque ele fala, não, somente os carros que estão entre os dois líderes ali, os postulantes ao título, vão ultrapassar, e daí com isso a gente consegue ainda dar uma voltinha, senão ia acabar em bandeira amarela, safety car. Então, se você for buscar assim o cerne da onde que começou a treta toda, é porque o Sr. Michael Masi resolveu não seguir o procedimento básico, que era todos os retardatários irem para o final do pelotão. Ele falou, não, eu só quero que os dois ali, os retardatários entre o Hamilton e o Verstappen, saiam da frente e vamos ter uma corridinha ali. Isso é uma ingerência em cima do resultado, em cima do procedimento, que hoje em dia, né, tendo passado aí a névoa da guerra, eu acho que a gente tem que dizer que ele não podia ter feito isso, né? Ele interferiu demais no resultado da coisa. Porque como o Fernandão falou, eu acho que o Fernandão foi perfeito, que ele falou, senão a chegada ia ser sobre bandeira amarela no safety car. Mano, pro inferno, é assim que termina, cara. O Emerson Fittipaldi ganhou, agora parece aqueles velhos, né? O Emerson Fittipaldi ganhou as 500 milhas de Indianápolis lá, quando ele joga o Alonso Júnior no muro, né? Em 89. Eu só ouvi falar, eu não era nascido ainda. Cara, e a corrida termina sob bandeira amarela, entendeu? E é uma cena clássica, bicho. E quantas Indy que não terminam? E quantas, né? Então, terminar em bandeira amarela, azar, cara. Então, eu acho que essa ingerência que o Michael Masi fez ali, de mudar o procedimento, não, só vou deixar alguns ultrapassarem. Isso não foi desse instituto que eu falei aí, não vou ficar falando muito, porque eu não lembro mais se o Boteco pode falar palavrão ou não. E assim, é como o Valécio falou, foi roubado, porém, olhando essa minha tela especial aqui, com os resultados e tudo, eu acho que o Verstappen ele teve uma temporada que ele mereceu mais. Se o Michael Masi não tivesse interferido, o Hamilton ia ser campeão, mas não ia ser tão merecido, porque o Hamilton, você pega aqui, ó, em Mônaco, o Verstappen ganhou com o Hamilton em sétimo. Aí você vai ver ali o que aconteceu, sem nenhuma grande explicação, o Hamilton foi mal no qualifying, largou lá no meio do pelotão lá. E também na Turquia, né? O Hamilton chegou em quinto,
Aí dá para até dizer que foi por causa de penalidade de grid. Mas aquilo que o Rubens falou, aí me permita discordar do Rubens que no Azerbaijão o Verstappen teve um pneu explodido, que é a famosa cena que ele dá o pontapé no carro lá, né? Que um monte de gente fez meme e tal. E o Hamilton aperta o botão errado na relargada e vai parar lá em 15º lugar. Mas isso foi um erro do Hamilton, não foi o sobrenatural de Almeida, os deuses do automobilismo que furaram o pneu dele. Então, se você for ver, o Hamilton tem ali uns esqueletos no armário e que o Verstappen não tem. Então, é aquilo que o Valézio falou. Acho que o Verstappen mereceria mais, mas se não tivesse sido roubado, o Hamilton teria sido campeão. Porque que foi roubado foi. Hoje em dia, eu tenho uma certa convicção disso, Sérgio. Não, e uma coisa importante, eu acho que o fã do Verstappen, ele precisa também se livrar desse peso nas costas de falar que, não foi roubado, não teve nada de errado. Cara, que Teve de esporte que errado, você está muito. assistindo? Teve muito de errado, cara. E são coisas diferentes, não apaga o Verstappen ser um super piloto, entendeu? Mas o que o Michael Masi fez, e já era um medo, porque assim, o Rubens falou, não era a primeira vez que o Masi tinha feito coisa ruim. Eu lembro de um GP da Turquia que ele deu o início do Q3 ou do Q2 e o trator estava na pista, cara. O trator estava na pista. Mesma dinâmica do acidente de Júnior Bianchi, entendeu? Esse cara era muito despreparado para o cargo, muito despreparado. E ia acontecer. O meu medo era esse. O meu medo era justamente esse cara manchar o título do Verstappen, entendeu? Porque o Verstappen não merece. O Verstappen é um super piloto e não merecia ganhar o campeonato do jeito que ele, né, com essa mancha aí. Realmente. E aí, mais alguma coisa? Não, o mais ganhou e você falou uma coisa certa. O fã do Verstappen não vai ter ainda talvez a capacidade de entender a minha referência. Mas pesquise na internet, o Google está aí para isso. Ele tem que simplesmente pegar e virar e falar que foi la mano de Deus. É esse tipo de conduta que o fã do Verstappen tem que ter. Foi la mano de Deus. Eu pensei nisso Exatamente. também. Eu falei, cara, faz igual os argentinos, cara. Ganhamos dos ingleses roubado, gol de mão, e vocês que azar, ganhamos roubado. Acho que não tem que tentar modificar a realidade, né, cara? Criar uma realidade paralela, porque que foi roubado foi. E Eu acho outra que, coisa muito a não ser que alguém importante me também. mostre um argumento, fala, não, esse procedimento foi perfeito, o cara não tirou da bunda o procedimento, e o cara não tem como falar isso, porque foi roubado. E outra coisa importante, que isso é muito difícil de falar para as pessoas. Vou olhar o teu olho agora. Ui. O Hamilton, presta atenção, safety car, gente que fala na rede social. Era só o Hamilton ter parado e trocado pneu também. Meu amigo, tu nunca assistiu corrida antes? O líder, ele poderia parar. Se o Hamilton para, o Verstappen não para. E aí acontece o oposto. O Hamilton tem pneus mais novos para ir para cima do Verstappen. Tudo bem, fechado. Se o Hamilton não para, porque ele é líder, ele está protegendo a posição dele de liderança, ele não vai parar e existia a possibilidade gigantesca na época do safety car não sair da pista também. Entendeu? Então você falar, o Hamilton perdeu porque a Mercedes não chamou ele para ir para o safety car. Tu tá vendo um mundo muito preto e branco e provavelmente não entendendo que corridas têm certas dinâmicas também. Tô muito errado, gente? Tô falando besteira. Eu acho que assim, o que você está falando, as pessoas às vezes subestimam as equipes de Fórmula 1, né? Eles têm um esquadrão inteiro de gente pensando em estratégia e calculando metro por metro o que você faz se acontecer tal coisa. Assim, cenário X, você faz Y e assim por diante. E na conta da Mercedes, eles pensaram no famoso ditado lá, track position is king, né? A Exato. posição na pista é rei, é o que manda. E nas contas deles, a essas alturas, o cara que enfiasse o carro no muro não ia dar tempo de voltar. E como não daria mesmo, a não ser que o Michael Masi inventasse uma regra naquele momento, que foi o que aconteceu, né, Sérgio?
Exato. Como você disse, de uma forma super elegante, que a gente não precisa repetir também. O senhor Fernando Brandão Campos, ele quis relembrar a época que a gente fazia o podcast F1 Brasil, né, lá no início, tá caindo direto. Vejam aí direitinho, olhem no WhatsApp o que está acontecendo com ele. Gente, eu quero falar uma coisa com vocês, porque assim, a gente começou a falar de Fórmula 1 lá em 2012. 2012 a gente tinha o Felipe Massa, o Felipe Massa só, né? Porque foi em 2010 que nós tivemos 4 brasileiros, não foi? Foi o Lucas de Grassi, o Bruno Senna, o Felipe Massa e o Rubens Barrichello, exatamente, foi 2010. Aí em 2011 o Rubinho sai e só fica o Felipe Massa. Aí o Felipe sai no final de 2017, a gente passa, acreditem se quiser, né? 18, 19, 20, 21, 22, 26 anos, 6 temporadas sem um brasileiro, e agora a gente tem a volta de um brasileiro na Fórmula 1, que é o Gabriel Bortoleto. Quero começar perguntando para o Valese se você acompanhou como que foi essa subida do Gabriel Bortoleto, inclusive vendo até um cara que é daí de Londrina, né, o Felipe Drogovic, patinando, não conseguindo entrar na Fórmula 1, passando muito perto de pelo menos participar de algumas corridas e não acontecendo. E agora a gente tem o Bortoleto chegando, um menino que ganhou a Fórmula 2 no seu primeiro ano e a Fórmula 3, né? Fez igualzinho o Piastri, igualzinho o George Russell, igualzinho o Leclerc também. O que você está esperando do Bortoleto? Que, claro, nesse momento, pelo menos, entra na pior equipe do grid, pelo menos é o que acontecia até o final de 2024. Valézio? Sejão, para começar, eu achei interessante isso. Eu disse mais cedo que a última vez que a gente se reuniu 5 foi em 2017. Ou seja, a gente só se reúne quando tem brasileiro na Fórmula 1, né? De dar sorte. O aqui passa longe. Mas desde aquela época, eu sempre disse para todo mundo que eu não sou um fã de automobilismo. Sou um fã de Fórmula 1. Né? Eu tinha sérios problemas quando o pessoal falava, acompanha, o Rubens acompanha, o Del Valle conhece, que viu o que está acontecendo, o Fernando disse, quando a gente chamava o Raposo, que acompanhava 68 categorias e tal, e eu fico sabendo das notícias dos pilotos de Fórmula 2, Fórmula 3, quando eles começam a vir para o mainstream, que eu vou lendo alguma coisa. Folgo em dizer isso que não mudei. Então, não, eu não acompanhava o Bortoleto antes de começar a surgir aí o papo de que ele tem chance ou não. Depois disso, eu fui atrás, fui ver algumas corridas dele, do Drogovic também. Eu acho que o Bortoleto, as duas coisas, eu acho que ele ainda tem um merecimento um pouco maior pelo que ele apresentou até agora, para estar no assento titular, e teve mais sorte nas escolhas de vida e de quem escolheu ele também para conseguir chegar até aí. Vamos ter aquele velho problema, né? O brasileiro médio acha que nós vamos tocar o hino da vitória esse ano. Não vamos. Não vamos. Se a gente conseguir um 14º lugar e o companheiro de equipe um 15º, é uma grande vitória. Eu não vou falar nem nada, porque Fernandão e eu gravamos um vídeo que foi ao ar, inclusive, hoje no Boteco, que eu apostei que o Bortoleto ia fazer 21 pontos em 2025. Não tirei da gravação, porque eu falei, vai que dá sorte, né? Delvas, e aí, o que você está esperando? Eu lembro que na época a gente conversava sempre sobre como alguns pilotos demoravam para chegar na Fórmula 1, justamente passando muitos anos nas categorias de base. E o Bortoleto não, né? O Bortoleto vai passando, e o que me impressiona muito no jeito dele guiar é que ele não comete erros. É muito difícil, pelo menos, claro, isso aconteceu na F3 e na F2, ele parece ser um cara até muito interessante para uma equipe que está passando por um momento ali de transição, vai virar Audi no ano que vem e ganhando os campeonatos de uma forma até bem incisiva. A gente fazia, né, Sérgio, nos velhos tempos, aquele dossiê dos rookies, né, dossiê dos estreantes. E era uma coisa que eu falava, que o cara que ele se impõe, que é um piloto forte, esse cara que ele já chega na Fórmula 2 e chegando e já arrepia com todo mundo. Que é o que aconteceu com o Hülkenberg, porque podem falar o que for, mas o cara tá aí lá desde 2010 aí, é um piloto diferenciado. Aconteceu com o Charles Leclerc,
E você falou, né, George Russell, etc. E tem uns caras que ainda por cima chegaram e ganharam a Fórmula 3 na primeira vez e ganharam a Fórmula 2 na primeira vez. E para nossa alegria, o Bortoleto fez isso, né? Então, eu acho que ele chega muito bem valorizado, sabe? Eu não, puxa, eu quisera eu ter o conhecimento das categorias de base que, né, como que é o Thiago Raposo tem, né? Que o cara é uma enciclopédia ali da Fórmula 4, 5, 6, etc. Mas a gente dá aquela olhada no currículo do Gabriel Bortoleto. Eu lembro que assim, a gente ouve falar de longe assim que ele estava sempre ali na disputa. E então que eu acho que é um cara competente, sabe? Que pode ser que ele fique aí na Fórmula 1 para ficar. Porque se você for olhar nas categorias de base, até caras extremamente diferenciados, como Rubens Barrichello e Felipe Massa, que são pilotos que não aparecem sempre, são pilotos extremamente diferenciados, tanto que a gente está sofrendo que não tinha aparecido ninguém assim. Preste atenção, se você olhar o Felipe Massa na Fórmula 3 e na GP2, etc., eles não fizeram talvez o que o Bortoleto fez agora, entendeu? Então, em termos de currículo, ele chega muito forte. O Barrichello, ele ganhou a Fórmula 3 inglesa, que na época era o equivalente, né, era o campeonato mais forte, que ele disputou ponto a ponto com David Coulthard. Então, às vezes você tem grandes pilotos cuja carreira ali na base nem foi tão assim brilhante que nem tem sido a do Bortoleto, sabe? Então, eu fico animado, por um lado. E uma coisa que eu acho que eu queria falar é o seguinte, é isso aqui, ó. Ainda bem que você está comigo na câmera aqui, ó. Lembra desse logotipo aqui, ó? Claro, óbvio. Podcast F1 Brasil. Pouco raiz, né? Eu e meu irmão que fizemos no computador ali em 10 minutos, lá no velho, em 2012. E eu lembro que, assim, se você for olhar esse logotipo, é meio que a bandeira do Brasil ali, né? Tem aquele vermelho ali, mas só que tem o losango e o azulzinho. E eu lembro que eu coloquei vermelho porque eu não queria que fosse uma coisa pacheca, porque era uma característica da cobertura aqui no Brasil, né? O pessoal mais novo vai lembrar, mas é que basicamente a TV só falava do que ia acontecer com os brasileiros. E que a nossa proposta, né, Sérgio, tanto no podcast F1 Brasil como no Boteco, né, no Roda com Roda e tal, é que você assiste a corrida, você vê o esporte, você vê os gênios, o Schumacher, o Hamilton, etc. Você não precisa estar lá só para torcer para o brasileiro, né? E essa que foi a grande beleza que aconteceu, porque depois que o Felipe Massa saiu, ficou sem brasileiro, aí o pessoal pensou, cara, agora a Fórmula 1 vai sumir, vai ser uma coisa de nicho que você nunca mais ouve falar. E foi exatamente o contrário, né? Graças a essa manobra de mestre aí da Liberty, né? De colocar a Netflix e tal, a Fórmula 1 rejuvenesceu e você tem uma legião muito maior até de fanáticos por Fórmula 1 envolvidos sem precisar ter um brasileiro. Toda essa parada do tilápia contra o vegano aí é uma coisa que é dos jovens e não precisa de brasileiro, que é uma coisa incrível. Então, agora que vai chegar o brasileiro, vai ser muito interessante da gente ver como que o pessoal vai se comportar, né? Será que vai voltar aquele pessoal que só quer prestar atenção em brasileiro? Ou será que o pessoal de hoje em dia vai ser mais equilibrado, não vai querer cobrar tanto, né? Então, essa é uma nuance que eu queria trazer, sabe? Que como o público da Fórmula 1, né? Pô, a gente comprava ingresso para o Grande Prêmio do Brasil em abril. Ainda tinha. Hoje em dia você lança lá 15 dias depois da corrida e acaba em 5 minutos. Ou seja, isso sem ter brasileiro, né? Então, é uma nuance que eu acho muito interessante. Até eu queria saber dos outros. Exatamente. Vai ser interessante também como que esse público vai lidar com um piloto brasileiro, que tem muita gente aí que não viu, Sim. né? Nem viu um Sim. cara brasileiro guiando. Ô, Fernando, Diga. Rubens, você percebe- fala, Rubens. Não, eu ia falar pro Fernando, você percebeu porque o Delvas não tem ido pro GP do Brasil, né? Não, eu percebi. Eu quero até abrir. Ele falou, a gente comprava o ingresso em abril, a gente esperava o cartão virar para comprar ingresso. A gente falava, não, Exato. tá aberto lá, vou comprar depois, tá tudo bem. Assim, hoje em dia, Hoje é esquece. 15 horas. Acabou o GP, em 15 horas acaba o ingresso. E com mais ingressos, hein? Vamos lembrar, mais ingressos. né? Mais gente no coisa.
Exato. Aliás, essa, você me permite, Sérgio, bem rápido, Ah. desculpa que eu falei que nem uma matraca, como sempre, mas essa anedota acho que é importante Identificou a contar, gente. porque muito a Liberty, muito graças à Netflix, a minha filha, né, que na época que eu gravava lá o Roda com Roda, ela era muito neném, ela nunca nem participou nem nada, ela é a maior autoridade de Fórmula 1 que tem aqui em casa hoje em dia. Ela fica sabendo antes de mim das notícias, me manda o WhatsApp falando: caraca, fulano foi contratado, não sei o quê. E é uma coisa sensacional isso, né? Uma menina, e porra, que fez 15 anos agora, que tem esse grau de interação com a Fórmula 1. E, poxa, eu queria levar ela, mas, cara, eu não sei, eu sou ruim, cara. Eu tinha que contratar alguém para comprar ingresso para mim. O Valese, por exemplo, o Valese ele é muito sistemático, cara. Tem umas coisas que eu tinha que contratar ele para fazer. Que é comprar, eu não consigo, cara. Eu vou lá, ligo, nunca consigo, e minha filha, 2 anos já que eu queria ter levado ela e não consigo o ingresso. A idade pesou. Faz 3 anos que, se não é o Fernando e o Rubens, eu não estou em Interlagos. Então, bom saber. Vou entrar nesse Não. aí, então. Segunda-feira desse ano, acabou o GP, na segunda-feira eu peguei folga do trabalho, ficou 3 computadores em casa, a Rafaela do Garota da F1 também ficou com 2 computadores na casa dela, pra gente comprar ingressos. A tia dela fez um cartão do Porto Seguro, tipo, todo mundo assim no desespero, e de todos esses computadores, só um conseguiu colocar o carrinho e passar no final. Valese esse ano teve poder de escolha. Eu e o Rubens chegamos para ele e falamos: você tem ingresso? Ele, não, mas agora eu já tenho um aqui. Foi. Você acha? Esnobou. Pô, tem que ser uma operação de guerra, né, cara? Mas coitado de mim, eu vou com um computador, um desktop e meu celular, assim, a chance é uma para 200 mil, né? É que esse ano é minha despedida, né? Então, pô, eu duvido. Vai ser a despedida do Massa. Vai. Tá bom, aí. Com o Hamilton na Ferrari e Bortoleto. Sei que vai ser despedida. Sérgio, você perguntou do... Manda. Eu queria saber, na verdade, porque, assim, 2012 foi uma temporada muito boa da Fórmula 1, né? A gente teve... Foi aquela temporada que foram 6, 7? Foram 7 pilotos vencendo as 7 primeiras, né? O ano passado, a gente chegou perto, acho que a gente passou disso, não? É que foram 7 em sequência em 12, né? Sim, mas no ano passado, os 2 pilotos da McLaren venceram, os 2 da Ferrari... 7. Só sobrou só o Pérez não ganhou. Só o Pérez. Das 4 grandes, teve um piloto que Sempre tem uma equipe que um piloto pequeno fica sem ganhar, como em 2012, Felipe Massa também não ganhou na Ferrari. Mas em 2012 o Valese diria que foram 6 pilotos e o Button também, então vale ter esse entendimento aí do que são 7. Mas sim, Sérgio, foram 7. Prossiga. Lembrando, inclusive a última vitória do Button eu acho que é 2012, né? A última corrida lá no GP Brasil do que o Hülkenberg... Como eu torci para Nico Hülkenberg aquele dia. Imagina eu batendo com o Hamilton. Cara, o que vocês acham que vai acontecer esse ano? Porque, assim, é um ano de regulamento, o regulamento muda muito no ano que vem, carro muda, motor muda, combustível muda, e, assim, a tendência é a gente ter, no mínimo, 4 times brigando pelo menos por vitória. O que vocês acham? É difícil? Chegou um momento que é difícil até apostar em quem vai ser o campeão, porque... A gente está acostumado na Fórmula 1 a começar o ano meio sabendo quem vai lutar pelo título. Esse ano, eu vou te falar que eu tô meio perdido. Não sei. Tá todo mundo perdido, né? Sim. Vamos ser sinceros. Porque, assim, nem a FIA finalizou as regras. Para 2026, né? 2026, eles ainda não finalizaram, não entregaram. Eu lembro que quando saiu tipo assim, o script, o rascunho do que seriam as regras, juntou eu, a Débora e o Sérgio Milani, fizemos um episódio lá no BP falando, no meio do episódio o Milani me dá um tapa na cara, falando, seu besta, não terminou ainda. Eu falei, como não? Ele falou, não, isso daqui é só um rascunho. A FIA ainda está discutindo, eu estou falando isso em junho do ano passado. Ou seja, passaram 7 meses, eles não finalizaram, o carro não está finalizado, tem muita coisa a ser discutida, porque a FIA quer reduzir tudo, reduzir peso, as equipes falam, olha, vocês querem tanta segurança no carro, estão certos, perfeito, né? Vamos ressaltar isso. Porém, não dá para fazer um carro tão leve quanto vocês querem. É impossível. Então ainda está uma queda de braço entre equipes e a FIA que não está definida. Então, assim, eu acho que quem tem chances de se destacar, Red Bull,
Porque o pessoal, Adrian Newey saiu. Tá, Adrian Newey saiu. É um piloto. Quer dizer, um membro. O staff ficou lá. Boa parte do staff está lá. Certo? Mas tem muita gente que saiu também. Mas assim, é aquela troca. A gente já viu isso acontecer. Então, assim, acho que Red Bull tem grandes chances, Ferrari e McLaren de se acertarem, assim, se as três realmente continuam. Tu não coloca a Mercedes aí também? Não. A Mercedes está numa política de bater cabeça lá que, olha... Tá uma delícia, né? Parece que tá todo mundo meio perdido com esse carro aí, esse regulamento. E aí, Fernandão, você tem alguém que você aposta para ser campeão em 2025? Porque eu acho que pode ser do Hamilton ao Piastri, cara. Todo mundo pode ser. Exatamente. É a primeira vez que a gente entra no campeonato em muitos anos sem ter uma certeza absoluta, né? Porque nas últimas temporadas a gente meio que sabia o que ia acontecer. A temporada retrasada foi um passeio no parque, né? Mas a gente percebe uma realidade muito instável na Red Bull, enquanto McLaren e Ferrari terminaram o ano muito bem e com oportunidades, inclusive, de terminar ainda melhor, né? Então, com aquele primeiro semestre do ano passado anulado, você não sabe para onde as coisas vão. E é uma realidade em que você talvez perceba também uma batalha muito grande no meio do pelotão também, né? Porque ali de Alpine até Vicarb, muita coisa pode acontecer. Quando a gente volta para a temporada de 21, eu acho, ou 22, mas eu acho que foi 21, a gente teve, assim, 60% dos pilotos subindo ao pódio, né? Mesmo que uma temporada que não tenha tido muitos vencedores diferentes, a gente teve muitos pilotos subindo ao pódio. Então, se você junta a realidade em que tem muitos pilotos ganhando corrida e muitos pilotos subindo ao pódio, eu acho que você começa a chegar perto da realidade que a gente gosta de ver, né? Que não são nem 2 pilotos brigando por uma vitória, são 6, 7. Que você não chega num sábado de classificação sabendo mais ou menos quem vai brigar pela pole, né? A gente sempre falava no podcast F1 Brasil, na era dominante ali de Mercedes e um pouquinho de Red Bull, que a gente queria ver aquela batalha voltando. A gente tá caminhando para isso, de não ter uma realidade muito de um script, né? Tipo, pô, o Magnussen fez a pole no Brasil, mas vai terminar em 14º, não adianta nada ele fazer a pole. A gente tá voltando a ter uma realidade que assim, pô, o cara vai largar em quarto, quinto, pode arrancar alguma coisa, né? Não é tipo, a gente sabe o que vai acontecer. E aí, alguém aposta em alguém muito diferente para lutar pelo título? E aí, Delvas? O Martin. Aston Martin vai ser legal em 2026, né? Quando for Adrian Newey, né? E mudança grande nas regras. Então, eu já estou curioso, mas não vamos colocar, né, o carro na frente dos bois. Eu acho assim, quando você olha o campeonato de 2024, a McLaren foi campeã, com a Ferrari em segundo e Red Bull em terceiro nos construtores. Ou seja, por mais que você possa querer dizer que mas é porque o Pérez é uma lenda, é o pior piloto da história. Acho que não é bem assim, acho que é porque o carro, o Verstappen, ele faz o carro parecer melhor do que é. Porque o Verstappen é um cara muito diferenciado. É algo que... por isso que eu acho que a gente vai começar com um equilíbrio muito grande, que não vai ter a Red Bull assim dominando, e que para quem é torcedor é muito bom, porque o Verstappen tendo um carro um pouco pior, você acaba tendo um equilíbrio bom, né? Porque quem pode surpreender? Ferrari, talvez, né? Eu acho que a Ferrari tem mais piloto do que a McLaren. Então, se as três estiverem meio parecidas assim, eu acho que a Ferrari pode ser uma boa pedida, hein? Eu que sou um tifoso, né? Um torcedor aí da Ferrari a partir de uma determinada época da minha vida, eu acho que é uma grande pedida aí, Leclerc e Hamilton trocando vitórias aí nesse primeiro semestre. Ô, Valese, eu vou te falar que vai ser difícil não torcer por uma dupla de pilotos que tem Leclerc e Hamilton, hein? Porque de carisma ali a equipe tá feita, né? Tanto que eu tava vendo que as 2 fotos relacionadas ao mundo da Fórmula 1 com mais curtidas na história das redes sociais são dos dois, né? Do Hamilton na Ferrari e do Leclerc e o Hamilton com os cachorrinhos e do Leclerc ganhando em Monza no ano passado com aquele uniforme preto que tava lindíssimo. Olha, você já sofreu muito, mas 2025 é um bom ano para torcer para a Ferrari, né? Eu acho que chegou a minha vez, né, Sérgio? Chegou a minha vez. Realmente. O campeonato tipo torcedor do Botafogo, hein? Não vou adiantar a pauta de queimar, não sei se a gente vai falar depois, mas tem 2 pontos assim que são fundamentais para deixar as coisas embaralhadas esse ano, que é a mudança do regulamento e o desenvolvimento do carro de 26,
E essa regra nova que não pode falar palavrão, por exemplo, a gente já perderia ponto aqui, né? Mas dito isso, prepara o corte, vê aí quanto tempo da gravação, prepara o corte para me cobrar no final do ano, assim. Ferrari vai ser campeã de construtores de baseada, tá? Quase o dobro do segundo colocado, mas o Lando Norris vai ser campeão de pilotos. Vão ter pelo menos 8 pilotos que vão ter vitória esse ano. Um deles vai ser o Alonso e o Hülkenberg pega um pódio esse ano. Depois vocês me contam. Ousado, hein? Ousado esse cara. Sérgio, você chamou a pessoa errada para o vídeo de tóxico previsões. com a gente, você percebeu, mano. né? Eu quero tomar desse troço aí que você tá tomando. Que isso? Não, eu tava até entendendo, mas quando veio Alonso vencendo e Hülkenberg com pódio, eu falei, nossa senhora, Valese, tomara. Não, a parte da Ferrari caos. até que eu tinha, a parte da Ferrari até que eu tava concordando, apesar de que não achar que vai ser disparado. E agora, Lando Norris campeão? Não, Alguém mais aposta? Não. e Vocês Ferrari botariam mais R$1 no Norris campeão? Eu não sei, e Ferrari cara, ganhando de braçada e Norris campeão, ou seja, o Piastri ficou em Nárnia no ano, né? O Piastri terminou em 18º para baixo, porque... Não foi meteoro. Nossa, eu vou ouvir tanto. Vai, se prepara. Mas assim, todo mundo tem direito, né? Todo mundo tem direito a fazer uma aposta maluca para tentar fazer a ceia do ano novo. Eu tô igual o Del Valle, não apostaria no Norris. Eu acho que falta. Eu acho que ele tá Maldade. muito verde ainda, sabe? Acho que ele é muito Lhe verde. falta Não ódio. sei. Falta ódio. Falta sangue no zóio. Exato. Falta alguma coisa ali, entendeu? Eu acho muito difícil a Ferrari não andar bem esse ano. Porque, assim, eles terminaram o ano passado bem. Quantas vitórias a Ferrari teve no ano passado? O Sainz ganhou 2 ou 3? 3? 6 Foram vitórias. 3, não foi? 2. Foram Austrália 3. e Singapura. 2 Vê aí, vitórias, Del Valle. 2 do Sainz, né? Sainz Mas foi o na Leclerc Austrália e também Estados ganhou. Unidos. Leclerc ganhou o Leclerc ganhou 3. Monza, Mônaco, 3 ou 4. Tô lendo errado aqui, é verdade. Cara, desculpa só uma coisa. Da diferença da gente de 2012 para hoje, o número de corridas ferra com a cabeça da gente. Não, Sim, acaba, sim, gente. eu tô Todo mundo ainda termina tem o ano Leclerc, enjoado, né? 5. O Leclerc ganhou 5 corridas? Eu não sei se esse negócio mudou, peraí. Não, Tudo bem. ele Quem misturou ganhou? aqui. Ele ganhou nos Estados Unidos, ganhou em Mônaco, ganhou em Monza. Tô tentando lembrar. O Sainz ganhou na Austrália, ganhou em Singapura, não foi? E ganhou no México. Ó, Austrália, Mônaco, Monza, Estados Unidos, México. É isso. É isso mesmo. Não, é o que o Rubens falou, não cabe mais na tabela aqui o negócio, cara. Tem que naquele bugar a tempo- barrinha. Naquele tempo que a gente gravava às 11, imagina, a gente Mostra gravando aí, às Del 11 Valle, da mostra noite, aí. todo domingo. Nossa, esquece. Mas naquele tempo a gente conseguia marcar os pontos no ábaco, gente. Agora tem um botãozinho que você tem que ficar andando para os lados da temporada, cara. Olha que desgraça. Muito menos que isso. Naquele tempo a gente tinha um bolão. Eu não ia fazer bolão director naquele tempo, mas nem ferrando. Nossa, imagina. se a gente não sabe o resultado de Abu Dhabi 2011 até hoje. Até hoje. Não, e pra piorar a 2013, situação, né? tem sprint no meio do caminho ainda. Ai, too much. Corrida de novatos que os caras querem colocar no meio. Vamos falar do que a gente tem que falar? Que eu acho que foi. No fim Diga. Não, fala aí, Del Valle, termina. Não, que depois de muito fazer o slide aqui para o lado, aqui deslizar, eu cheguei à conclusão que realmente o Leclerc ganhou 3 e o Sainz ganhou 2. Sainz ganhou 3. Mas pelo tom de voz Meu dele, Deus, ele tá não está completamente convencido. Eu acho que o Sainz ganhou em Singapura também. Ou foi o. Não, aqui foi tá o Norris dizendo que ganhou, né? Sainz, Austrália e México. Isso. Singapura, o vencedor foi Lando Norris, está escrito. Então foi no ano passado. Ninguém dá crédito pro Lando Norris mesmo. Até roubar a vitória deles, a gente tá roubando. Não, isso é uma coisa que eu tenho que confessar, porque eu era um cara que eu sabia falar, não, porque no Grande Prêmio da Índia de 2011, quando o Massa bateu no muro... Cara, eu não sei mais nada, assim, desse jeito, assim, decor e tal, porque... Não, mistura, né? Mano, eu não As consigo coisas acompanhar. misturam. Tá tipo Né, a são Champions poucas League. A corridas Champions esse League ano. mudou também, tem uma porrada de jogo Sim. agora. Eu tô totalmente perdido. 24 corridas, né, cara? É coisa, mano. Fora o baile. E vamos fora aumentar sprint. ainda, hein? Exato. Ó,
Eu não acreditei que isso poderia ser realidade. Vou falar para vocês. Durante muito tempo, o pessoal falava: o Hamilton vai aparecer na Ferrari em algum momento. Eu lembro de uma entrevista do Ted Kravitz, que na verdade a gente estava participando de um programa lá da Sky Sports, e ele falou: olha, eu já ouvi, isso palavras do Kravitz, né? Ele dizendo: eu já ouvi de pessoas próximas ao Hamilton que ele tem uma vontade grande de encerrar a sua carreira na Ferrari. E aí, no início do ano passado, a gente está falando de janeiro ainda, né? Acho que foi dia 18, alguma coisa assim, acho que foi no meio do mês, meio para o final, começa a pipocar um monte de coisa, um monte de informação dizendo que o Hamilton iria ser anunciado como piloto da Ferrari. Acho que todos nós vamos concordar que o ciclo dele na Mercedes se encerrou, né? Esses últimos anos dele na Mercedes foram até muito esquisitos. E agora ele chega na Ferrari numa transferência que fez gente que nem sabe o que é Fórmula 1 ir pesquisar sobre Fórmula 1. Eu lembro até que vi uns memes do pessoal mostrando o Lionel Messi com a camiseta do Real Madrid, dizendo, olha, explicando de forma futebolística o que aconteceu na Fórmula 1. O que vocês acham que vai acontecer com o Hamilton na Ferrari? E curiosidades assim interessantes, né? A última vez que o Hamilton guiou um carro que não tem motor Mercedes foi em 2006, quando ele guiava pela ART, né, a ART, a ART Grand Prix, que tinha como chefe de equipe o Fred Vasseur. E foi o último ano do Schumacher na Ferrari, 2006 também. Então, a gente tem o Hamilton voltando para esse ciclo, trabalhando com o Fred Vasseur, guiando um carro com motor Ferrari, guiando pela Ferrari, num casamento aí que pode ser um dos mais, na verdade já é, um dos mais midiáticos da história do esporte, né? Não só da Fórmula 1. Valese, o que tu tá esperando? Vou mandar para você de novo como tifoso. O que você acha que vai acontecer? Antes de mais nada, Sérgio, deixe essa foto aí, grande. Eu quero só avisar todo mundo que, apesar de ter vontade, ali do lado esquerdo, abaixo do símbolo da Ferrari, da Unicredit, aquele CEVA não é Carlos Eduardo Valese, tá? Mas poderia ser. Sérgio, o Hamilton, ele é, vamos tirar a parte intrapista, assim, ele é o piloto que mais soube capitalizar e se entender com rede social. Né? O Verstappen não consegue fazer isso, os outros, alguns até tentam, mas o Hamilton é o cara que sabe, ele entende de social media. Mas, apesar disso tudo, de eu saber tudo isso, e dele ter muita coisa pensada, ele parece estar genuinamente feliz lá. Ele me parece que ele realmente está realizando um sonho, e ao contrário da velha frase que a gente sempre fala do Senna quando sentou na Williams, né? Bem na vez dele, parece que acertaram o carro. Então ele está contente com isso, ele vem com gana. Eu não sei até que ponto ele está preparado para os Tifosi, né? Para isso tudo, e pro São Leclerc, que é na Ferrari. Então, isso pode atrapalhar um pouco. Isso fez eu dizer que a Ferrari vai disputar muito, vai ter dobradinha, mas às vezes as coisas vão encrencar lá dentro. Eu acho que até o final do ano, uma ou duas encrenquinhas vão ter ali dentro. Mas eu acho que o Hamilton tem esse ano para se entender com o carro, e ele é um gênio, ele não parece que vai demorar muito para se entender com o carro. E para o ano que vem, apesar da sua idade, que muitos dizem avançada, bem mais nova que a minha do Del Valle aqui, para o ano que vem é o candidato ao título, claro, dependendo da mudança de regulamento, como é que vai vir o carro e tudo, né? E aí, Rubens, o que você está esperando do nosso querido Hamilton na Ferrari? E você sentiu que realmente tinha mais gente parando na rua para falar do Hamilton? Pô, o Hamilton foi para a Ferrari. Eu vou te falar, teve uma pessoa que eu estou nesse momento, inclusive, com essa cara de pato aqui, ó, vou ficar justamente aqui em cima para ficar legal. Teve uma galera tá encoxando o pato. que nunca falou sobre Fórmula 1, veio falar comigo. É verdade que o Hamilton foi para a Ferrari? E aí? Você sentiu isso também? Sim, bastante, mas antes de comentar isso, eu queria colocar um pouco de água no chope do Valese e falar que Valese Visser anunciou nesse ano, no finalzinho do ano, começo desse ano, que o carro será totalmente novo para esse ano.
Eles jogaram de 2024 fora, vão fazer um 2025 0. Então, ou seja, a Ferrari pode ferrarizar esse ano. Torço que não, porque para quem viu, eu fui um dos caras mais entusiasmados quando vi o Hamilton indo para Ferrari, tipo, vibrei, fiquei mega feliz. Tipo, é uma coisa, uma realização, como vocês pontuaram, midiática, e que, cara, juntou as duas maiores potências da Fórmula 1, a maior equipe de Fórmula 1 e o maior piloto em atividade da Fórmula 1. Sérgio, realmente, muita gente. É engraçado que quando a gente vou dessa forma, a gente se expõe como torcedor, que a gente produz conteúdo, conversa com as pessoas, nossas pessoas que trabalham com a gente, sabe que a gente gosta. O pessoal veio realmente e falou assim, cara, como assim o Hamilton na Ferrari? Ele não era tipo lá da McLaren, porque muita gente ainda acredita que ele tá na McLaren porque tá ainda no carro cinza. O pessoal que não acompanha a Fórmula 1, realmente ele mudou de equipe, ele decidiu ir para Ferrari. E o pessoal ainda tem muito daquele negócio, mano, mas ele foi para a equipe que, tipo assim, era do Massa, né? Tipo, pô, né? Vai ser uma boa ida, tal. A Ferrari não tá acabada. Aí, cara, você vê que como realmente ele transcende. E tem uma coisa que é muito interessante do Hamilton, que o Theo Valese pontuou o negócio da mídia, todo mundo sabe aqui, principalmente a galera que tá assistindo, que como ele atinge fora da bolha da Fórmula 1, essa ida dele é uma forma de renovação da imagem dele da Ferrari também, e que vai produzir efeitos nele que a gente estava vendo que ele estava meio que definhando na Mercedes, de tipo assim, não se sentindo, acho que, bem confortável para correr. E a Ferrari, tudo isso que ela tá fazendo com ele, de tipo, pô, cara, a gente teve um dia de treino lá em Fiore... Nossa, cara, me fugiu o nome da cidade. Lá na fábrica da Ferrari, que todo mundo parou. Tava todo mundo assistindo, cara. E assim, todo mundo acompanhando. 5 da manhã tinha gente lá, rapaz. Cara, eu tava no metrô assistindo, eu mudei até a linha de metrô para poder pegar uma linha que tinha internet para poder assistir, acompanhar. É um absurdo. Então, assim, cara, eu acho que é uma renovação que, se a Fórmula 1 saber explorar, saber utilizar, ela consegue resgatar alguns fãs que estavam meio perdidos aí, que estavam esparsos no ambiente, assim, para poder trazer novamente para a Fórmula 1. Pena que a primeira corrida é sempre um horário sinistro, né? As 3 primeiras. Eu adoro correr de madrugada. Eu também gosto. Não, eu correr de madrugada não, assisti a corrida. Não, corrida. Você falou correr. Não, eu não gosto de correr horário nenhum. Isso é quando eu vale. Eu corro de madrugada. E aí, Del, você o que você está esperando de Lewis Hamilton na Ferrari? Cara, assim, eu sou um cara que eu sou um hamiltista de primeira hora, né? Só que eu sou contra o lance do cara ser torcedor, ser fanático, não sei o quê, né? Porque antes, quando eu era um cara lá, o Hamilton na McLaren, por exemplo, era uma época que aqui no Brasil, eu vou te dizer que acho que uns 80% dos torcedores eram, até 90%, eram anti-Hamilton. Porque você vai lembrar que ele tretava com o Felipe Massa, teve aquele ano que eles ficaram se engalfinhando lá, tem o título, e depois acho que foi em 2010, 11. eu acho, que 11, né? 11, Que eles bateram e se estranharam até nas entrevistas e tal. E eu tenho até print aqui no meu e-mail, só que acho que provavelmente vai ficar para sempre aqui no meu e-mail, até de jornalista da Globo, achando muito legal que o Hamilton se espatifou muito feio numa corrida em Spa, tal. Eu salvei, ele deletou depois desse print. Mas para você ter ideia de como existia um hate em cima do Hamilton muito grande no Brasil. E isso foi virando, né, com o passar do tempo. Primeiro que ele foi construindo, né, essa relação com o Brasil e tal. E hoje em dia, você tem, acho que aqui no Brasil, você tem mais gente pró-vegano do que pró-tilápia, né? Então, eu sou um cara do tempo que era tudo mato, né? Eu sempre gostei do Hamilton, só que como eu tento nunca ser fanático, hoje em dia eu acho que o Verstappen está guiando mais. Mas onde que eu quero chegar? Para um cara que sempre gostou do Hamilton, chega a ser emocionante, aquece o coração da gente, você saber que ele está podendo passar um tempo na Ferrari, porque é uma coisa que todo grande campeão deveria fazer. E agora eu vou incorporar o Galvão Bueno aqui, vou trazer o Ayrton Senna para a jogada, que é uma coisa que não aconteceu com o Senna, que dizem, né, que ele planejava fazer isso, era o sonho dele de um dia, que andar de vermelho, acho que de todo campeão,
e que ele acabou morrendo antes de poder fazer isso, né? E felizmente deu tudo certo para o Hamilton, porque foi multicampeão, recordista de vitórias e tal, dos grandes pilotos da história da Fórmula 1, né? E podendo ir para a Ferrari, né? Não sei se para encerrar a carreira, muito provavelmente, né? Então, e é como o Valese falou, é fantástico da gente ver o grau é, de engajamento que ele gera, né? Eu não uso o Instagram, né? Mas eu tô vendo, eu até abri aqui no computador, ele tem 39 milhões de seguidores no Instagram, né? Uma coisa louca. Eu uso o Twitter, né? Porque eu sou homem, adoro treta, xingar, dizer que o outro é retardado e tal. E o que acontece? No Twitter, cara, porra, ele encostava, botava uma foto, você tinha lá 300, 400 mil curtidores, cara, que é uma coisa que não acontece, assim, sabe? Então, é bonito da gente ver isso, sabe? Eu acho que é uma grande história para a Fórmula 1. E para encerrar essa coisa do Hamilton, eu estou sendo muito sistemático aqui. Até o Valézio vai ficar orgulhoso de mim. Eu estou anotando as coisas que eu quero falar. Cadê? Eu tô muito Mostra aí de novo. curioso, Mostra meu na amigo tela aí. Serjão e meus amigos cabeças de gasolina, eu estou muito curioso por esse embate Hamilton-Leclerc. Você vê que o meu computador tá uma desgraça, né? Tá piscando a tela, parece que eu tô numa discoteca aqui. Vou até desligar aqui. Assim, Leclerc, até hoje, ele competiu com o Vettel, que ele teve uma certa facilidade. Aí a gente vai entrar em toda a questão se o Vettel era superestimado ou não. E como o Sainz, ele foi melhor que o Sainz, de maneira geral, mas não foi tanto assim, né? O Sainz é um cara que tem lá sua categoria e tal, mas ele não destruiu o Sainz. Eu acho que se fosse um Verstappen da vida, talvez, né? Não sei. Se bem que Verstappen e Sainz foram. Não vou entrar nessa seara. Mas agora, o Hamilton no auge dele, eu acho que ele conseguiria embolsar o Leclerc, sabe? Agora, o Hamilton já não é o Hamilton do auge, o Hamilton lá de 28 anos de idade, 30, 32 anos. Ele tá com, né? Quanto que ele tá? 39, 40, eu acho? Nem 40. sei de cabeça. 40. Quarentinha. Então, eu tô muito curioso para ver. Vou ligar a discoteca de novo. Eu tô muito curioso para ver um contra o outro, cara. Porque o Leclerc é um cara diferenciado, talvez. Acho que hoje em dia, desses jovens, os três que são profundamente diferenciados são Leclerc, Russell e Verstappen, né? Dos jovens aí, são os três que estão um nível acima dos outros. Então, eu fico muito curioso para ver o que vai dar, sabe? Ia ser muito legal se o Hamilton pudesse vencer o Leclerc. Eu não vou esconder isso, não, que eu vou estar torcendo pro Hamilton nessa daí, porque eu já torço para ele desde sempre. E minha filha vai ficar brava, porque, né? Tem o lance do Monegato, né? Quando ele ganha, eu mando o WhatsApp para minha filha: olha lá, o Monegato ganhou e tal. Mas dessa vez vamos estar em lados diferentes, eu e a Mariana. Eu tô muito curioso porque o Leclerc é muito rápido, mais novo. Ele ainda comete, por exemplo, o erro que ele cometeu no GP do México, vocês lembram? Que o Norris começou a se aproximar, ele perdeu a traseira do carro na Mansell, né? Eu fiquei pensando, pô, será que isso daqui é um pouquinho do resquício do Leclerc sob pressão? Será que ele ainda é um cara de cometer erros quando está pressionado, né? Então, eu acho que mesmo que não der certo, né? Mesmo que o Hamilton não ande muito bem nesse ano, por exemplo, o entretenimento está garantido, né? Né, Fernandão? Você pensa isso também ou eu tô maluco? Penso, e um pouco da sensação que eu tive, e óbvio, isso vai mudar depois da primeira corrida, que ele vai sentir o que é pilotar pela Ferrari. Mas eu senti que ele tá muito com. Ele vai entrar na Ferrari com muito menos pressão do que ele tinha na Mercedes. Assim, começar do zero trouxe uma leveza que às vezes parecia que ele não tinha mais na Mercedes por N motivos, né? Por N razões que levaram a essa situação. Então, é uma realidade nova. Ele pula para a Ferrari talvez no melhor momento possível, se for comparar com os últimos anos, porque agora a Ferrari pelo menos terminou 24, perdão, brigando pelo título, então a chance de ter um carro competitivo é muito grande. O Leclerc é realmente um baita companheiro de equipe, mas eu compartilho da sua opinião, Sérgio, que ainda tem alguns resquícios perdidos de alguns erros que fogem do padrão, né?
Então, vai ser muito, muito bom ver essa dupla Hamilton-Ferrari acontecendo, essa dinâmica toda acontecendo. Porque, querendo ou não, também é uma mudança de paradigma para a própria Ferrari. Porque há anos e anos e décadas a Ferrari trabalha com um piloto 1 e um piloto 2. O momento que essa realidade ficou um pouco mais distante foi agora, e mesmo assim a gente sabia muito bem que o Leclerc era o piloto 1 da Ferrari e o Sainz era o piloto 2. Independente do que a gente tinha de realidade no campeonato e tudo mais, a preferência existia dentro da casa ao Leclerc. Agora, por mais que o Leclerc seja o menino de ouro da Ferrari, que esteja lá há eras, quando chega um Hamilton na equipe, tudo muda, né? Então, a própria Ferrari vai se ver numa realidade que ela não se vê há muito tempo. E também vai ser curioso ver como a equipe vai lidar com isso. Pô, me ajudem aí a lembrar qual foi a última vez que a Ferrari teve 2 pilotos bons nesse nível aí. Porque, assim, é a dupla mais forte do grid da Fórmula 1, não é? Disparado. Tem alguém que empata? Vocês acham? Não, no grid hoje não. Não, né? Não, no Tem a grid Aston hoje não. Martin. Não, tô brincando. Não, mas assim, eles já tiveram 2 campeões, no caso, Kimi e Vettel, né? Só que... né? Guardadas as devidas proporções. Tô tentando lembrar também. Schumacher e Massa foi legal, Schumacher e Barrichello foi legal também, mas eu acho que o equilíbrio, assim, não é. Talvez não Olha equilíbrio só. nivelado por cima, tá? O equilíbrio, não equilíbrio nivelado por cima. Talvez a era Raikkonen e Massa, tanto que um briga pelo título num ano e o outro no outro. Então não existia uma dominância gigante na equipe, também não existia um talento geracional, mas era meio Schumacher que tinha equilibrado. saído. Então. Eu acho que Schumacher e Irvine, né? Eu não sabia que eu ia falar. Talvez com o Salo, talvez com o Salo. Então, será que a gente tá falando na dupla mais forte da história da Ferrari, cara? Porque a gente tá vendo a história nos nossos olhos, porque assim, eu só consigo lembrar lá do início mesmo da Fórmula 1, né? Nossa, é mesmo, hein? E então, porque é uma dupla muito fortíssima, pode rolar, tô guardando as devidas proporções, tá? Mas pode rolar uma treta estilo Pironi Villeneuve em algum momento, né? De um querer colocar falar que o meu é maior que o seu e essas coisas que acabam acontecendo dentro da equipe, mas é uma dupla fortíssima, tanto que acho que todo mundo, a Red Bull mesmo, teve que se livrar do Pérez porque sabia que ia ficar muito por baixo em comparação até com a McLaren, por exemplo. Se a Ferrari acertar nesse carro, se preparem. Vamos ter uma temporada muito, muito icônica, muito emblemática da Fórmula 1. Vou dizer uma coisa que eu lembrei agora. Teve uma dupla, não era da Ferrari, tá? Mas teve uma dupla com um cara novo, talentosíssimo e um grande campeão, que não deu muito certo. E o cara novo era o Hamilton. E Alonso, bem lembrado. Tem o mesmo peso. Boa, Valese. É exatamente o mesmo peso. E uma coisa que o Del Valle falou, que é muito verdade, a gente, com a morte do Senna, a gente perdeu algumas linhas do tempo na Fórmula 1, né? Tipo, como seria a disputa Senna e Schumacher nos anos 90? Seria linda, muito emblemática. E como seria essa transferência do Senna para a Ferrari? E eu acho que com o Hamilton indo para lá, a gente teve um pouco disso. A gente viu o poder midiático dessa transferência que está só começando, né? O cara entrou no carro pela primeira vez antes de ontem, cara. A gente está gravando na terça-feira e ele entrou no carro pela primeira vez na quarta. Então, tem muita coisa aí para acontecer. O Sérgio acabou de pisar numa linha do tempo. O Sérgio acabou de pisar numa linha do tempo que o Senna vai para a Ferrari e talvez o Schumacher nunca tivesse pisado lá. Vocês repararam o que está acontecendo aqui, né? O Schumacher teria ido para a McLaren, que o Ron Dennis queria levar ele para lá, teria acontecido isso aí. Mas é que se o Senna não morresse, ele ia ficar na Williams. Olha lá as realidades alternativas, né? Ele ia ter ficado na Williams, né? E o Schumacher foi em 96 para a Ferrari, então acho que o Senna ainda ia estar lavando a égua. Diziam que era 96 o contrato do Senna. Então, esse é o ponto. Foi o auge, né, da Williams, né, que os caras conseguiram fazer Villeneuve e Damon Hill lutarem pelo título, né, cara? Pô. Pois é, imagina o que o Senna não ia fazer com aquele carro, né? E se bobear, se o Senna tivesse na Williams ainda, o time nem tinha caído, né? Porque em 98 eles já perderam o motor, né? A Renault saiu no final de 97, né? Sim.
Isso. E aí começa o caos, entrada da BMW e por aí vai. Não Galera, fala e do aí? time Mais caindo, alguma Sérgio, coisa? que você vai chocar uma galera nessa gravação. Cuidado. Toma Por Né? quê? Por quê? Na hora que Não, a a gente gente falou, time vocês não falaram fala de do... time caindo que vai doer. Fala. Na hora que vocês falaram do Leclerc, eu acho que tem uma comparação muito bacana entre Leclerc e Norris, que eu acho que os dois faltam ainda sangue nos olhos. Mas o Leclerc sabe disso. Quando teve aquele lance ali com o Sainz, ele falou, eu tenho que deixar de ser bonzinho. O Leclerc, toda vez que ele é bonzinho na pista e ele sabe, na corridas seguintes ele já começa a ficar um pouco agressivo. Mas só que é aquela coisa. O Leclerc eu falo, o pessoal que tá no grupo do BP já viu, eu falo, ele é o piloto mais rápido do grid. Ele é o cara mais rápido. E assim, se eu assistir um board dele numa volta rápida, o cara é a perfeição, ele é muito bom. Só que na corrida, o cara ainda falta esse ódio. E eu acho que a chegada do Hamilton vai forçar ele a ter esse ódio. Sim. Porque ele vai ter que manter esse primeiro lugar, sabe, valer esse lugar como o primeiro piloto da Ferrari. E tem uma É coisa o que a gente chamava de leão de treino, né? É o cara da volta Nossa. rápida. Leão de treino. mas um leão de treino é só bom no treino, né? O Leclerc não é assim. O Leclerc Não, ele joga não bem é, também. não é mais só leão de treino. Mas É. acho que o que o Rubens falou é verdade. O Leclerc já disse para ele mesmo no espelho a frase: pô, tem que parar de ser besta. O Sim. Norris não disse aí. O Norris não. O Norris, assim, é o job dele, mas você não percebe aquela paixão que tem uma galera que tem. Ele tá. A paixão ele dele é pelo Verstappen. Exato. É a paixão pelo Verstappen. Calhou que ele é bom nisso. Mas assim, não é que ele ame o que tá acontecendo ali. E uma coisa importante, tá? 2025 vai acontecer uma coisa muito interessante. E eu, se fosse piloto no grid da Fórmula 1, eu estaria muito esperto com isso, tá? Tô falando de dentro do grid. O Verstappen tem essa mania de tacar o carro para cima do amiguinho, mas ele tinha isso nos últimos anos, porque ele era o líder do campeonato. Agora, a primeira corrida do ano, se o Verstappen taca o carro para cima de mim, eu como piloto, você acha que eu vou tirar o carro? Eu não vou. Você vai bater, meu amigo. E eu tô muito curioso para ver o que vai acontecer esse ano, porque assim, eu acho que o Norris é o cara que tira o carro, entendeu? Será que o Leclerc vai tirar? Será que o Hamilton vai tirar? Isso vai ser muito engraçado de ver. Eu queria só pedir a palavra para dizer algumas opiniões minhas, né? Já que faz anos que eu não dou minhas opiniões, então. Boa. Sobre o Leclerc, eu acho ele um cara aqui, rápido. Vou puxar aqui uma lista. Não, mas o Leclerc eu acho ele um cara rápido, mas se fosse para comparar ele com alguém, eu acho ele mais pro lado do Felipe Massa, assim, sabe? Ele me passa a impressão que ele consegue ser extremamente rápido, mas que ele daí tá com o cérebro dele funcionando a 110%, assim, sabe? Ele não é um cara tão natural, assim, que nem o Hamilton e Alonso, e de certa forma o Verstappen também. Eu acho que ele se esforça um pouco mais para ser rápido, por isso que ele é um cara que dá umas erradas às vezes. Então, eu sempre, quando eu quero assim resumir o Leclerc, pode ser que o pessoal me xingue aí nos comentários, não sei, mas eu acho ele meio um pouco similar ao Felipe Massa, assim, que é um cara extremamente diferenciado, que só aparece de vez em quando e tudo mais. Sobre Leclerc e Hamilton, eu já falei, mas eu acho que um pormenor, né, Sérgio, é que os dois são pilotos muito limpos. Eles não têm características de jogar o carro para cima do outro, aquele estilo, né, do Senna Verstappen, né? O Verstappen é o legítimo sucessor do Ayrton Senna no sentido de posicionar o carro de tal maneira que o piloto adversário decida se vai bater ou não, porque por ele E até passar do ponto, tinta, né? O que ele fez no México com o Norris foi loucura. E assim, o Verstappen, ele foi muito questionado, né, ali na época que ele, acho que 2017 ou 2018 ali, quando ainda estava a Mercedes dominando, mas que ele se envolveu em tanta confusão ali no começo da temporada que, nossa, a imprensa ficou enchendo o saco, esse cara merece estar no grid, onde é que já se viu? E vocês devem lembrar, né, que ele passou por muita pressão no primeiro semestre de algum ano ali, depois de 2016, né, que 2016 ele vem para a Red Bull, ganha aquela corrida, super jovem, mas daí depois teve alguns anos ali que ele foi questionado justamente por trocar friso, né? Por trocar tinta, bater. E a última coisa que eu queria falar é esse negócio que o Leclerc, ele é um cara limpo, ele e o Hamilton não vão. Puxa, eu esqueci. Vão falando aí que eu vou lembrar e eu falo.
Então, eu tô muito curioso para ver como os pilotos do grid vão lidar com essa característica do Verstappen. E bom lembrar, tá? O Verstappen tá a 4 pontos de ser suspenso por uma corrida. Isso. E o Fernandão levantou esses números, né, Fernandão? Que o primeiro ponto dele que vence de 12 meses acontece só em junho, é isso? Os primeiros pontos vencem em junho, depois do GP número 11, acho que é depois da Áustria. Então ele passa Olha 11 que corridas para não loucura. tomar 4 pontos. Sendo que a média Então, dele é 2 pontos por mês. Agora. O bolão ele vai ser suspenso primeiro pelos pontos, por xingar, ou dos dois ao mesmo tempo? Ele vai ser suspenso antes ou depois do Durham rodar. Esse que é o bolão. Quem roda primeiro? Ele suspenso ou o Durham sem assento? E essa é uma coisa também legal da gente trazer na mesa, que o Del Valle está aqui, que a gente está reunido, que é essa parada do Verstappen. O Verstappen precisa disso? Isso é uma coisa que eu me pergunto às vezes. Porque assim, ele é muito rápido. Eu acho que ele está dentro do top 10 de maiores pilotos que eu já vi na minha vida. A volta que o Verstappen fez em Arábia Saudita em 21 é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Muito também pela troca de câmeras sensacional que o Liberty Media fez naquele dia. Ele bateu no final. Claro. Mas foi uma volta linda. Ele fez várias poles no mesmo estilo. Só que assim, cara, quanto de vantagem ele tinha para o Norris no México? Eram 50 pontos? Você precisa fazer aquilo? Você precisa jogar o amiguinho para fora? Você precisa bater de propósito? Os acidentes em 21, cara, tem muito dele também, entendeu? Então, eu fico pensando, precisa? Aí a gente vai citar também um grande ídolo da Ferrari, né? Que quando a gente lembra do Schumacher, que é um cara heptacampeão mundial, a gente vai lembrar também de muitas coisas que o Schumacher fez que mancharam a carreira dele como esportista, entendeu? Como, por exemplo, para mim a pior de todas, porque é muito escancarada, é tacar o carro para cima do Villeneuve lá em 97. Para cima do Schumacher também, para cima do Schumacher, o Schumacher tacar o carro para cima do Schumacher seria incrível. Para cima do Damon Hill, ele correu com o Alp, hein? Ele correu com o Alp. Exato, correr com o Ralph. Então, loucura, né? Eu realmente é uma coisa que eu não consigo entender. Tem gente que adora, ele cresce, né? Ele aumenta de tamanho justamente por ser esse cara, mas para mim eu acho um pouco complicado. Então, Vale, você fala alguma coisa? O que eu ia. Desculpa, Fernandão. Anota aí para você não esquecer, igual eu fiz. Não, é que eu acho que assim. O Fernando tem 23 anos, Mário. O Fernando tem 23 anos. Ele consegue guardar na mente, né? 23, né? O Fernando começou com a gente, ele estava no fundamental ainda, né? Nem no ensino médio. Tinha que pegar para poder participar. Daqui uns 5 anos, o único piloto que a gente vai lembrar é aquele alemão, Alzheimer. Aquele nosso amigo alemão que eu não lembro o nome. Quer dizer, não vai lembrar, né? Eu vou aproveitar que tá bem fantasmagórico aqui, meu monitor tá piscando bastante, assim, para ficar bem dramático, para lembrar aquela fábula que é da natureza do escorpião, que ele pede uma carona pro sapo para cruzar o rio, daí o sapo fala, porra, cara, mas você é um escorpião. Aí o escorpião, não, porra, eu não vou picar você, senão a gente morre afogado. Daí o sapo leva o escorpião, daí quando chega do outro lado do rio, o escorpião pica o sapo e o sapo fala, porra, mas pra que você fez isso, cara? Eu te ajudei. Daí o escorpião fala, é da minha natureza. Não adianta, eu nasci para picar. E o Verstappen, ele é o escorpião do Ayrton Senna. Se vocês, né, eu sei que é meio tortuoso assim o raciocínio, mas cara, é da natureza dele, ele gosta do conflito, né? Eu sou um cara que eu considero assim que eu na vida real, assim, fora da internet, eu sou um cara que eu fujo um pouco do conflito, e tem pilotos que são assim, e o Verstappen não, para ele, o hábitat natural dele é sendo escorpião, tocando o carro para cima dos outros. Ele gosta disso, não tem medo, é da natureza dele. Ele é um cara tosco mesmo, que para ele isso é normal, entendeu? Eu nunca vi o Verstappen fazer algo que chegasse assim a desaboná-lo, como o caso foi do Schumacher, assim, vou tocar o carro em cima do outro para tirá-lo, assim, vou ser campeão. Eu acho que eu não traria esse paralelo. E eu tenho uma ótima notícia, eu lembrei que eu ia falar aquela hora.
o Leclerc, ele é tão bonzinho que o que simboliza para mim é aquela vez que o Sérgio, vocês vão lembrar que o Verstappen ganhou um grande prêmio da Áustria, que ele ultrapassa o Leclerc bem no final ali, É e 19, eles batem roda total, assim. E que daí o Leclerc, isso aí eu não vou mais deixar acontecer, tal, não sei o quê. Cara, se o cara precisa pensar que da próxima vez ele não vai poder, senão que ele tem uma desvantagem psicológica ali na coisa, né, cara? Então, eu acho que o Verstappen ele é um grande piloto, mas ele tem esse lance dele intimidar os adversários com essa postura dele, né? Que é uma coisa muito Ayrton Senna. Eu acho que o cara que mais lembra o Senna, assim, nessa história toda, desde que o Senna morreu, é o Verstappen. Também outra coisa que Senhor posso George ser Russell mandou xingado, lembrança, mas hein? eu acho que vai por aí. Fernandão? Senhor George Russell mandou lembrança de sou bonzinho demais, não vou deixar isso acontecer de novo e dar-lhe atropelo. O Delvas, eu vou te dar um beijo, porque aquela hora eu quase cortei você, que eu ia falar exatamente isso. Piloto, quando ele é agressivo, se você tenta colocar cabresto nele, ele reduz a velocidade, ele fica mais lento, ele fica foge da natureza dele. Então, obrigado. E uma coisa, o lance de 2019 de Áustria foi muito parecido com o que aconteceu ano passado com o Norris. Por isso que eu apontei que o Leclerc sabe que ele é bonzinho. O Norris não, porque é a diferença de atitude dos dois pós-corrida. O Leclerc falou, eu não posso mais ser bonzinho, não posso admitir mais isso. O Norris, eu tenho que conversar com ele. Conversar, mano. Que conversar? Você tem que meter a mão na cara do cara, velho. Sabe? Não sou contra a violência, mas, meu, conversar com Não, eu sou a favor da violência. Os caras ganham muito dinheiro, cara. Eu tenho 1,60 m, Delvas. Como é que você é a favor da violência? Cara, como eu queria que a eu gente sou ruim vendesse de briga camisa também. ainda. Eu sou a favor Mas da outra violência. coisa- Deu vale. Tem aquela vez que o Ocon era retardatário em Interlagos, a gente estava em Interlagos, né? Meu filho estava, e o meu filho é torcedor do Verstappen porque ele tem uma psique muito parecida com o Verstappen, então Verstappen, então, olha o cacófato, né? Ele gosta da persona do Verstappen mesmo, dessa exato, personice, É isso que eu falei. dessa personalidade confrontadora, né? Isso tem uma parcela da torcida que gosta disso mesmo, né? E tem gente que não, que, pô, isso daí é chato, seria melhor. Porque aquela vez lá de Interlagos que o Ocon tirou a vitória, né, do Verstappen, o Verstappen foi lá tirar satisfação, empurrou, lembra? Os caras estavam se pesando, Eu por ele, os vi, dois saíram na eu tava de porrada. frente. Né? Aí, ó, e o Ocon foi extremamente daquele cara que foge do conflito, começou a dar risadinha, né, cara? Tipo assim, mano, eu vou fazer 50 anos esse ano, e uma coisa que eu te falo, se alguém vem ser agressivo com você, cara, não dê risadinha, cara. Isso é a pior coisa que pode acontecer com você, cara. Faça a cara mais feia, mesmo que você esteja se cagando, mano. Ó, eu tô dando uma lição assim pra vida. Pra mim é assim. Não, cara, mas mesmo que o cara seja maior que você, cara, mas você não pode dar risadinha igual o Ocon fez, cara. Ou igual, sabe quem que fez também isso? O Kvyat. Lembra aquela vez que o Vettel lá na China, que ele falou que você veio que nem um torpedo, não sei o quê. E o Kvyat, o que você tá querendo dizer? Porra, cara, faz a tua cara mais feia que você tem, cara. E fala, que torpedo a tua bunda, entendeu? Sabe? Porque, tem horas que então, você precisa ser assim, cara. Sabe por quê? Esses garotos, eles são tão lavados pelas relações públicas que eles perdem a personalidade. Exato. E parece idiota o que eu vou falar, mas o Verstappen, ele entende isso, ele nada nisso. Entendeu? É isso Concordo que eu tô falando. muito. Quando aparecer um cara com personalidade lá, que o Verstappen for pra cima dele falando, você me tirou da pista, e o cara falar, mano, fica na tua, cala a boca, sabe? Não vem me encher o saco. Mas é Entendeu? muito isso mesmo. E eu sinto que falta isso. É muito moleque pequeno, é muito moleque. É o Enzo da Fórmula 1, é o Lando Norris. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Meu, o cara, você tá lutando pelo título mundial com o cara. Como torcedor da Ferrari, eu discordo, que o Enzo da Fórmula 1 pra mim era outro, mas tudo bem, entendi. E você fica tratando o cara como... E poderia ser qualquer um, entendeu? O que eu tô querendo dizer de uma forma até falando de comportamento pessoal, né? É que a gente... Meu, quanto que o Senna não fez isso com o Schumacher ali no início, cara? Né?
Ele reconheceu que o Schumacher era um cara que ia ser uma pedra no sapato para ele. Foi lá, E o Schumacher não baixou a bola, né, Sérgio? O Schumacher no início sim, tem aquele lance do pullover laranja que eu nunca vou esquecer. Pullover laranja, mas daí ele aprendeu. Daí depois tem o Schumacher indo doido no box também, com os caras tentando segurar ele. Né? Exato. Existe essa coisa do valentão, entendeu? Você não vai... E o Norris ainda chega depois da corrida e elogia o Verstappen. Realmente, ele merece ser o campeão. A gente tem que melhorar muito para conseguir se equiparar com ele. Não, mano. Sabe o que começa errado? A McLaren levar o Lando para o Allianz Parque, que é o estádio de maior Nutella de São Paulo. Tinha que levar para o Itaquerão. Meu Deus! Leva pro Itaquerão, velho. Leva pro Itaquerão. O Palmeiras falando, hein? É o Palmeiras falando. Ele tem lugar de fala. Tem lugar de fala. Tá tudo bem. Ele pode. Essa é a diferença, velho. Ele pode. Nunca mais vai pisar na Moca, em Perdizes. Nunca mais. Imagina se o Verstappen vai pra cima de um cara com a personalidade do Felipe Melo, meu amigo. Entendeu? Falta isso, eu sinto falta disso na Fórmula 1 de vez em quando. E aí é culpa do RP, né? É culpa dessa lavagem de personalidade que os RPs fizeram no esporte. O Norris brigando pelo título foi tartaruga no poste total. Quando ele olhou, ele falou: caraca, eu tô brigando pelo título. Mas eu não sei como eu cheguei aqui. Foi para ele e para a McLaren. Era uma coisa que a Débora, cara, era muito gostoso gravar com a Débora, porque ela espumava de raiva. Ela, mano, a McLaren não entendeu isso na metade do campeonato. Que ela tá disputando a porcaria do título, dos 2 títulos. Ela não entendeu. Ela é patética a esse ponto. E realmente, a McLaren, se ela perdesse o título mundial de construtores, eu não ia ficar bravo. Eu sou McLarista extremamente roxo. Eu não ia ficar bravo, porque merecia perder. Porque chegou no momento que você tava assim, cara, o que você tá fazendo? Vocês acham que até por isso, por essa personalidade do Norris, que a McLaren não apostou 100% nele? Porque isso foi algo esquisito também no ano passado. Cara, a administração eu até anotei duas coisas. Fala, Rubens, eu não vou esquecer porque eu anotei. A gente repara assim... um homem precavido. Não, só porque é o seguinte, a administração da McLaren em todas as categorias é desse jeito. Ela não sabe disputar título. Na Indy, sempre foi, né? Perdeu títulos com o Pato Ward de uma forma absurda. Indy 500 com o Pato Ward perdeu corridas absurdas. Na Fórmula E, chegou a liderar campeonato, também perde de forma absurda. Extreme E, que ninguém assiste. Também. Só eu e a Débora, umas 2 pessoas no Brasil. Então, assim, a McLaren, Rubens, ela uma pausa muito rápida. 2 coisas que eu não esperava que fossem citadas hoje. Kvyat e Extreme E. Eu tô chocado, mas continua agora, vai. Não, a McLaren falta realmente um cara de cabeça. 2007, né, Rubens? Sim. Cara, falta alguém assim. Alonso e Hamilton. O Ron Dennis falando, não, we're racing Alonso. A gente tá disputando com o Alonso. Cara, o Alonso era da McLaren, né? Tipo... Eu ia pontuar isso. Falta um cara. Eu sempre falo que falta um cara dentro de algumas equipes, que nem era o Lauda, sabe? Um cara mais experiente que consegue trazer. A McLaren, desculpa, não tem. O Zac Brown, ele fica nessa ponte aérea Estados Unidos, Fórmula 1, Estados Unidos, Fórmula 1. Teve corridas importantes que ele tava na Índia, vai, tipo, Mid-Ohio, cara, que é uma corrida que, tipo, porra, mano, o que você tá fazendo aí? Eu tava pensando que a McLaren tava disputando corrida de tuk-tuk, né? É uma coisa assim. Falta um pouco de ódio, eu acho, para algumas coisas na Fórmula 1. Não é de sair tacando capacete, igual acontece na NASCAR, mas de entender que é um esporte, rivalidade faz bem pro esporte. Sim. Quando não tem rivalidade que é ruim, entendeu? Essa é a parada. Del Valle, você anotou aí. Eu anotei. Não, até eu vou fazer uma outra observação, que eu não gosto que fale do Zac Brown no programa que eu tô. Não quero perder com coisa. Ele vai se retirar. Uma vez para provocar o Delvis, eu mandei um Chup Yankee no grupo lá. Aí ele, mas o cara é americano. Eu falei, por isso, Chup Yankee. Não, cara, o Zac Brown é sensacional, cara. Uma vez eu vi um podcast longo daqueles que tem lá do oficial da Fórmula 1 com ele, o bicho é muito bacana. Colecionador de carro, ele tem o carro, o chassi que o Senna ganhou em 91 em Mônaco, ele tem essa, porra, eu gosto demais dele. Mas claro, talvez um cara mais malvadão, Jean Todt da vida fosse mais longe, né? Mas eu gosto dele. Bom, o que eu anotei aqui é para falar mal do Lando Norris só mais um pouquinho. Eu anotei aqui Toba, primeira.
que eu quero dizer com toba? Que, cara, o Lando Norris, no momento que ele começou a lutar pelo título, ele foi meio blasé, né? Ele foi meio, ai, que não está acontecendo nada. Cara, nessa hora, cara, teu olho tem que brilhar, cara. Você tem que estar com a faca nos dentes, como se estivesse valendo tua vida, estivesse te valendo toba. É isso que eu quis anotar aqui. Que faltou nele, né? Faltou. E daí eu notei que Piastri. Porque algum de vocês aí falou que eu acho que a McLaren pode ter sentido que o Piastri é um cara psicologicamente com mais chance de ser campeão. Talento por talento, eu não sei se tem muita diferença entre os dois. Eu estou olhando aqui o currículo do Piastri. Foi campeão diretaço, né, da Eurocup da Fórmula Renault. No ano seguinte, campeão diretaço da Fórmula 3 da FIA. E no ano seguinte, campeão diretaço da Fórmula 2. Então, o Piastri é um cara muito diferenciado e parece que ele é um pouco mais malvado que o Norris. Eu não sei se vocês concordariam comigo. Ele lembra o Kimi um pouco, né? Até a forma de falar, meio sarcástico. É isso. E é um cara que sempre mostrou muita velocidade também, né? Só ver o que aconteceu, o lance dele com a Alpine. E assim, o empresário dele é o Mark Webber, né? Que é muito engraçado isso, porque o Webber passou o pão que comeu o pão que o diabo amassou na Red Bull. Então, provavelmente, ele já chegou na McLaren ali, costurando algum contrato que falasse: olha, aqui ele não vai ser segundo piloto, não. Entendeu? Se for para empresário, eu posso mais o Bortoleto, então, tá? Depois a gente pode pontuar isso, mas só para falar do Piastri, até porque, tipo, quando ele já estava na F3, a gente começou a acompanhar ele. Um problema que eu vi, que é a questão que eu acho que o Bortoleto vai ter o mesmo problema, é você ser campeão de categoria e já pular para outro, campeão de categoria e já pular para outro e já vai chegar na Fórmula 1. Você não tem um tempo hábil, tipo assim, de ganhar quilometragem. Sim. Sabe? Você não ganha quilometragem, você não tá ali toda hora. Porque assim, o cara que fica parado, cara, ele tem uma estagnação. O Piastri, eu acho que aquele um ano que ele ficou parado, ele ficou, até a gente brincava, ele ficava na masmorra da Alpine. Perfeito. Ele não fazia simulador, ele não ia para os autódromos, ele não fazia nada. A Alpine jogou ele lá, jogou a chave fora e dane-se. Então, assim, eu acho que ele sentiu isso e já, cara, ele chegou na McLaren pensando, pô, eu vou tacar aquele carro que disputa pódio. Malemar disputa pódio. De repente, nas primeiras corridas já tá ali. O Norris ganha em Miami, o cara já começa a se destacar. Peraí, pô, como assim? Sabe? Então, assim, eu acho que o Piastri, ele é material, mas tem hora que eu penso se realmente era bom ele ter ido para a McLaren. E aí entra um ponto que eu ia falar na hora do Bortoleto, mas a minha internet decidiu relembrar os tempos de podcast F1 Brasil, que eu não conseguia falar uma frase sem ela cair. Foi maravilhoso. O Piastri e o Bortoleto, eles deram sorte até no timing, né? Porque o Drogovic mesmo, ele foi campeão da Fórmula 2 no ano que ninguém trocou de assento. Então não é que ele não existia para onde ele poderia ir. O Piastri sobrou assento para ele. Ele tinha o da Alpine, depois foi para a McLaren. E o Bortoleto também, ele foi campeão na hora certa para poder subir para a Sauber. Mas o contraponto é o que o Rubens trouxe, né? Ele conseguiu assento da Fórmula 1, beleza, mas ele teve uma temporada de F3 e uma de F2. Inclusive, essa temporada da Fórmula 1 agora, para o Bortoleto, vai ser uma gigante pré-temporada para 26, né? Basicamente é isso. Mas existe esse contraponto, né? A galera que sobe rápido demais também chega crua. Kimi Antonelli também tá aí para provar. Então, o Drogovic, ele foi campeão da Fórmula 2 no terceiro ano, né? Sim. Mas ele não conseguiu subir porque não tinha assento, né? Nenhum, zero. Não teve timing. Eu vou discordar um pouquinho dessa opinião. Eu entendo ela, mas eu acho que o cara que é bom, ele é bom. Eu acho que o cara que é bom, ele não sabe brincar, não desce pro play. Exato. Porque, assim, quando a gente vê pilotos com material de... O Piastri, por exemplo. O Piastri, ele demonstrou nesse último ano que ele tem material para lutar pelo título. Só que ele tá meio verde ainda. Teve umas corridas que ele desaparecia, especialmente com relação a esse pneu Pirelli. Cara, todo piloto que guiou com esse pneu, é que eles não falam, mas todo piloto que eu conheço fala mal do pneu da Pirelli. Que ele tem que cuidar muito do pneu, você não pode guiar o carro da forma que você queria. O cara que consegue entender esse pneu consegue andar muito bem. Inclusive, eu acho essa uma das principais características do Bortoleto. Ele sabe lidar muito bem com
com pneu, né? Na Fórmula 2 e vai lidar bem também na Fórmula 1. Mas eu acho que o cara que é bom mesmo, ele desce pro play, como o Del Valle disse, e anda. Entendeu? Que foi justamente... Mas é engraçado, o Piastri, ele parece que tem umas corridas meio ausentes, né? Não sei o que vocês acham. Ele desaparece. Desaparece totalmente. Né? Final do ano a gente viu isso. Mas eu acho que também é questão dele entender como é que funciona o mecanismo das corridas da Fórmula 1. E outra coisa também que a gente tá falando do Norris, só para trazer mais um flashback para quem ouviu o podcast F1 Brasil, o Norris também sofre da nossa famosa síndrome de Weber Barrichello, né? Nossa, sofre, ele quase tá botando o nome dele. Exato. Como diria o Frost, até a namorada dele sofre com isso. Ó, o Race Fans fez uma conta lá que ele perdeu 62 pontos esse ano. Por problemas assim de largada ruim, ou dele perder por causa de problema até com a equipe. Porque a McLaren, às vezes, também, né? Dá uma de Ferrari, desculpa, Valese. Mas às Tem vezes um grupo acontece de uma cidade também. americana aí que pode ajudar ele, mas aí é outro rolê. Não vou nem. Né? Nem peguei referência, então. E aí, gente, mais alguma coisa na mesa? Temos 20 minutos e encerramos? Vamos falar da regrinha nova de tirar ponto por xingar. Não, isso vai acontecer mesmo. Isso vai acontecer mesmo. Sensacional isso, cara. Sabe que eu abri... Sabe o que é mais sensacional nessa regra? É que eles falam que eles vão tirar pontos dos pilotos por xingarem, mas eles não falam quantos pontos. Sim. Sabe o que isso significa? Que a temporada vai chegar na última corrida sem você saber quem pode ser campeão. Se o cara chegar a 60 pontos na frente e soltar um puta que pariu lá e os caras tirarem 65 dele... Eu vou editar esse vídeo, então eu vou falar todas as dos palavrões possíveis para dizer que regra é essa, merda. Bota um microfone num jogador de futebol pra você ver o que vai acontecer. O falar. Sim. Gente, por isso que eu tô torcendo que tenha uma corrida de disputa de posição. Dirigindo, né? Colapinto, Antonelli e o Bortoleto. Um brasileiro, um italiano e um argentino. Perfeito. Os três se encontrando na pista. Os três não vão terminar na piada. Faz a piada, né? Os três entraram no paddock. O que acontece? Os três o Delvos fez igual o jogador da NFL quando tá microfonado e ele tem que falar alguma coisa que não pode ir pra gravação. Ele fica merda, tô microfonado, merda, porra. Não, tipo, tem que ficar o pi constante, não vazar nada. Exatamente isso. E sabe o que me incomoda isso? Que é o que eu acabei de falar do lance lá, que o Verstappen entende isso muito bem. Você começa a minar a personalidade do esporte. Sim. Cara, a gente tem tantos documentários inacreditáveis que estão agora, né, Netflix, essas coisas, em que você vê quando alguém passa por um momento de alto estresse, um momento que algo não dá certo, o cara perde um pênalti, perde uma cesta, perde uma vitória por causa de uma batida. Você acha que o que vai acontecer se você botar um microfone na cara do cara? Entendeu? É um tipo de coisa que não entra na minha cabeça. Para que mundo é esse que a gente tá indo, cara? Um mundo que não tem mais personalidade, que as pessoas não podem mais mostrar o que elas sentem, sabe? Eu fico muito incomodado com isso. Eu queria que a NASCAR se filiasse à FIA. Imagina. Aí eles iam ter trabalho. Aí... Não, isso aqui que é o pior dessa regra. Assim, ela vai ser para tecnicamente todas as categorias, porque é um regulamento da FIA, vai também entrar em outras categorias. Cara, o Delvas acompanha o EC, provavelmente já deve ter pegado até rádio de rádio. Imagina você pegar 24 horas de Le Mans. São 60 carros. Você ficar dando punição porque os caras falaram palavrão. Cara, não dá. É um absurdo. Fórmula E, que é carro elétrico, você escuta, você tá na arquibancada, você escuta de graça. Você xinga ele te ouve. Não exagera. Dá pra escutar o drivetrain também, né? Deixa eu até ver, porque eu abri aqui o verbete do campeonato do ano que vem. Deus faça que esteja de calça e a câmera não cai. Não, eu tô de bermuda. Mas, ó, eu coloquei pro programa. Mas vai falar palavrão, o cara acabou de soltar um homem que mal dedo. Cabra o fogão, o que é isso? É a coisa da FIA?
É o negócio da FIA. É uma propaganda ali de forminha, mas não fui eu que pesquisei isso, não. Desculpe, né? Os caras estão colocando ar-condicionado no carro, agora vão pôr fogão também. Aí, ó, tapete sim, tapete eu tive que procurar aí no final do ano. Então, ali fala, interessante que não fala que vai ter pontos na carteira para palavrão, né? Eles falam assim, na primeira ofensa, 10 mil euros. E daí na segunda, mais 20 mil e uma suspensão, só que ela é suspensa, a suspensão suspensa. E na terceira, daí o cara tem uma 30 mil, aí ele perde ponto e mais a suspensão. E daí tem várias categorias aqui, e uma delas é assim, causar injúria moral ou perda para a FIA. Perda ou injúria moral para a FIA, ou seja, o problema disso, né, Sérgio, é que é altamente subjetivo, né? Qual tipo de palavrão que causa injúria moral? Para a FIA, né? Se falar o órgão feminino é um, o órgão masculino é outro, eu não sei. Mas daí tem alguns outros aqui que, ó, incitar violência ou ódio é outra categoria. Então é uma regra bem complexa e que o documento foi colocado, acho que essa semana, se eu não me engano, né? Então vai ser interessante de a gente seguir isso aí. Na verdade, é uma forma, vamos falar a verdade, né, gente? A gente está aqui no Brasil, se rolar, isso não vem mesmo. É uma forma da FIA arrancar dinheiro da Fórmula 1. Simples. Simples. A FIA está em crise. Ela está em crise financeira. Sempre Ela não fecha as esteve, contas. sempre esteve. Ela não Então é fecha uma as forma contas. deles conseguirem arrancar mais dinheiro. Tanto que o Sulayen tá demitindo uma porrada de gente lá, justamente para, sei lá, esses caras também. Agora imagina se eles começam a fazer isso com os torcedores da arquibancada, o setor A ali. Nossa! E se der violência e falar palavrão. Mas assim, eu queria saber se eles vão fazer que nem no filme Demolidor, vão pôr aquela maquininha que você xinga e sai o papelzinho para você poder ficar segurando no final, sabe? Nossa, aquela Rubens, balança no tá final da indo. corrida vai ser esse papelzinho, vai ser o recibo, né? Tu falou 3 palavrão aqui, 3 aqui, xingou a FIA aqui. A gente vai chegar aí. O cara com. Várias vezes aconteceu esse ano, por exemplo, do cara tá com o banco, né? O assento super quente, quem manda a bunda lá. Aí o cara abre o rádio e fala: desculpa incomodá-los, mas eu tô pegando fogo dentro do carro. O que eu posso fazer? Por favor, me Alguém diga. poderia me salvar, por gentileza? Andando a 300 por hora. Por obséquio, como diria o Froza. Por obséquio, os meus glúteos estão on fire. Imagina o cara bateu no Verstappen para não ser punido. Seu filho de uma messalina. Não, e o mais legal é que vai ter que ter o interpretador de sarcasmo, né? Porque é subjetivo, né? Então. O Piastri é gênio isso. E tem outra coisa, isso só vale palavrão em inglês? O Bortoleto pode mandar o filho uma tenga. Será que vai ter alguém lá para discutir? O Froza ia ser punido pela camisa dele, né? Que tinha um palavrão em italiano, por exemplo. Ele ia poder entrar no autódromo, veja bem. Então, aí que tá. Se o Bortoleto xinga rapariga, em Portugal é ofensa? Se fosse um Olha de aí, Portugal, olha aí. Tá vendo? Não, olha o problema. não é ofensa. Mas já no Brasil eu tava vendo uma galera falando da possibilidade da FIA utilizar esse mecanismo aí até para impedir pilotos de apoiarem lado A ou lado B de coisas polêmicas que estão acontecendo no mundo. Sim. E que isso seria até muito complexo, né? Muito complicado também. Como eu disse, é a parada da lavagem de RP que eu acho que chegou no limite. Eu lembro de conversar com muitas pessoas da área de comunicação, jornalistas até, e eles falarem a mesma coisa, cara. Antigamente você chegava para conversar com um jogador, por exemplo, de futebol, existia um personagem ali. Você podia gostar ou não, mas existia uma personalidade ali. Se chegar com o microfone na cara do Romário, o que o Romário ia falar? Né? Ele ia ter alguma coisa para falar. Hoje em dia, não. Hoje em dia é só, o jogo foi isso, foi aquilo, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Não pode nem dar entrevista sem camisa mais, tem que botar a camisa de volta para dar entrevista. É sério? É sério. Em alguns jogos você observa, tipo, eles cortam pro cara dando entrevista e tá botando a camisa de volta, porque tem que ter a logo, né, do patrocinador no momento da entrevista. Fantástico. O Sérgio pontuou bem que chegou no limite desse negócio do Ben Solaim querer tirar dinheiro da Fórmula 1, que agora ele mirou a WRC, né? Que é o Campeonato Mundial de Rally, que ele quer aplicar as mesmas regras lá, ele tá querendo mudar tudo. E o pessoal do Rally, tipo, mano,
É os caipira, velho. É os capial, os caras pegam fiestinha, muda motor. Não, tô generalizando. Aliás, ser, se tem um tipo de piloto que eu respeito, é esses caras do Rally, que eles fazem umas paradas inacreditáveis. Ô, Rubens, vai ter track limits no Rally, então, é isso? Não, você imagina. Então, é isso que eu tô querendo falar. A porcaria, o guard-rail é uma criança de 12 Pode na anos. África. Não, o Passou guard-rail é pra uma área. criança de 12 anos, cara, chupando pirulito. Você vê, tipo assim, você vai, eu não acompanho tanto, mas tipo Polônia. Vai ter aqui no Paraguai, a gente pode ir lá assistir. Cara, a gente vai ser guard-rail se a gente assistir. Tipo, é uma coisa, um absurdo desse. É corda, os caras seguram a corda, assim. Rubens, algumas pessoas vão ser guard-rail. Eu e você vamos ser meio fio no máximo, tá? Meio fio, exato. O cara passei alguma coisa. Gente, olha, poderíamos ficar aqui pela madrugada, né? Ficar a madrugada inteira conversando, mas chegamos no limite do que o StreamYard também dá pra gente em 1080p. Vamos fazer isso mais vezes, vamos tentar fazer isso mais vezes, vão ter corridas com certeza muito legais esse ano. A gente não precisa fazer no domingo também, que domingo tá todo mundo, né, fazendo as suas coisas, curtindo a família, e tem que curtir mesmo. Mas na semana a gente pode fazer umas reuniões assim e conversar sobre as polêmicas de 2025, que eu tenho certeza que não serão poucas, viu? Essa temporada tem tudo para ser muito boa, viu? Eu tenho certeza que muita gente também matou a saudade do podcast F1 Brasil. Del Valle, nenhuma chance de retornar? Acho que para 2025 tá meio cedo, porque eu tô com muitos outros projetos aí fora da Fórmula 1. Então, Pro 25 não, mas nunca diga nunca. Tem um novo álbum para sair, né? Vai ter uma biografia. Never say never. Eu tô... never Sai say pro never. vereador, né? Esse é meu filho, o vereador da família é o Pedro. Gente, ó, eu vou deixar todos os links de todas as redes sociais, se você não segue ainda, aqui na descrição do vídeo, também depois no primeiro comentário fixado. Eu vou soltar esse vídeo às 11 horas da manhã do domingo, e aí você pode ir assistindo também durante a semana, né? Você que não tem tanto tempo. Lembrando que essa playlist aqui do Boteco também serve como podcast. Então, no YouTube Music, você consegue ouvir a gente também no seu carro, lavando louça, onde você quiser. Só não esquece de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal. Gente, eu vou até colocar uma música aqui, ó. Não, desse pop não. Deixa eu colocar um rock aqui, ó, pra gente se despedir. Obrigado pelo papo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente! Um abração para todo mundo e até lá! Nossa! Lembramos, né?